Oi, gente! Bom, vamos começar então aqui a nossa revisão para o PASSE da terceira série, PASSE UFMS, né? Como eu disse para vocês, gente, a ideia aqui vai ser qual? Eu trabalhar com vocês os temas, né, que já caíram, que já foram abordados. Eu vou de trás para frente, da prova mais antiga para mais recente, para a gente poder ver a progressão da prova em termos de conteúdo e ver a progressão também, gente, do que é cobrado e o que não é cobrado. Pode ser? Então bora lá, a gente vai falar sobre isso daqui. Gente, essa foi a primeira prova do triênio 2017 até 2019. Tudo bem? A primeira que teve por lá. Então, ó, a primeira questão, gente, eu quero que vocês batam o olho e me digam uma coisa. Qual é o assunto que ela está abordando? Polímeros, não é? Então vamos lá, ó. A garrafa PET tem se tornado um tipo de lixo muito reutilizável em nosso cotidiano. É empregada para o plantio de hortaliças e se transforma em sacolas, capas de caderno e até em roupas. É um produto 100% reciclável e possui um baixo custo de produção. PET é uma das resinas termoplásticas. Para começar, gente, alguém lembra o que é uma resina termoplástica? O que significa ser termoplástico? A gente tem basicamente dois tipos de polímeros, não é? Termoplásticos e termofixos. Lembrando que termofixo também é chamado de termorrígido, né? Bom, alguém lembra o que significa ser termoplástico? Ele amolece, não é verdade? Quando você esquenta, ele amolece. Gente, por exemplo, né, o PET é assim, a garrafinha PET é assim. Quando você esquenta, ela amolece. E aí você consegue dar uma nova forma para ele, né? Isso é um polímero termoplástico, né? O polietileno também é, o PET também é. Uma série de polímeros são termoplásticos. Agora, quem seria termofixo? Eu dei o exemplo para vocês em aula do baquelite. Vocês estão lembrados? Baquelite, que é o do cabo de panela, lembra? Baquelite é cabo de panela. Aquele lá, gente, do baquelite, quando você esquenta aquele cabo de panela, ele não derrete, ele não amolece, né? Então ele é termofixo. Continuando, da mesma família do poliéster. Gente, me diz uma coisa, o que é um poliéster? Ele disse que o PET é um poliéster, não é? O que é um poliéster? É um polímero que pertence a qual função? A função éster, não é? Ótimo. Que são polímeros e o nome PET é polietileno tereftalato. É correto que ele é resultado da quê? Bom, vamos lá. Ele quer saber de onde que vem esse tal de PET. Galera, para começo de conversa, se PET é um poliéster, esse cara é um polímero de adição ou um polímero de condensação? Vamos lembrar de uma coisa? Vira para cá rapidinho, Renanzinho. Ó, primeira coisa, pessoal, quando eu pensar em polímeros de condensação, né? Polímeros de condensação. Nós citaríamos quem de importante aqui, pessoal? Eu citaria três classes para vocês, não é? Três principais classes pensando na prova do PASSE, né? Primeira, gente, os poliésteres, né? Poliésteres. Segunda classe que eu citaria, pessoal, as poliamidas, não é? Poliamidas. Depois, quem a gente poderia citar, pessoal? Os polifenóis, né? Polifenóis. Lembrando que ainda tem outras coisas, policarbonato, poliuretano, silicone, são todos polímeros de condensação, né? Mas, cara, esses daqui são os mais importantes. Me diz uma coisa, isso a gente comentou bastante em aula. Qual é o principal poliéster que existe, gente? Estamos falando aqui, o PET, não é? O PET é o principal poliéster que existe, perfeito? Tem o polilactato, mas quase não cai. Então grava PET. Gente, qual que é a principal poliamida que existe? O nylon, lembra do nylon, né? Principalmente o nylon 66, tá? Se ele é uma poliamida, quer dizer que ele deriva de um diácido e de uma diamina. Se ele é 66, quer dizer que o ácido tinha 6 carbonos e a amina tinha o quê, gente? 6 carbonos. E eu também poderia citar para vocês, né, as proteínas. Gente, vocês estão lembrados que as proteínas também são poliamidas, né? São poliamidas naturais. Então, cara, esses dois vocês não podem esquecer. E, gente, quem que é o polifenol? Importante que todo mundo tem que conhecer. Baquelite, é o baquelite, né? Baquelite. Baquelite é um polifenol. Tudo bem? Esses são os polímeros do que, gente? De condensação, tá? Agora, quando você pensar em polímeros de adição, polímeros de adição. Gente, eu vou falar assim, ó. Quais são aqueles imprescindíveis que todo mundo tem que conhecer? Vamos começar assim, né? Polímeros vinílicos, né? Vinílicos. Quem que a gente teria de importante, pessoal? Olha pra cá. Polietileno. Nós temos aqui o polipropileno. Lembrando, o polietileno é o da sacolinha. Polipropileno é o das garrafinhas da Tupperware, né? Terceiro, pessoal, poliestireno, que a gente simboliza de PS. É aquele que tem um anel aromático e o vinil em cima. Estão lembrados? Outro, pessoal, que é importante aqui, o PVC. Cara, esses daqui são os principais. Os principais, né? Não são os únicos. Tem até mais um que costuma cair em prova, né? Que é o Teflon, tá? Teflon, que é o politetrafluoroetileno, né? Esse cara também é muito importante para
nós? Cara, são os principais polímeros vinílicos, né? Agora, gente, deixa eu falar para você. Outra classe que é muito importante todo mundo conhecer são os polímeros diênicos. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Gente, alguém lembra qual que é a característica de qualquer polímero diênico? Ele sempre era uma borracha, né? E qual é o nome que eu dava para a classe das borrachas? Elastômeros, não é? Então, os polímeros diênicos são sempre o quê? Elastômeros. Elastômeros. Então, aqui a gente tem quem, pessoal? A borracha natural, né? A borracha, deixa eu colocar aqui, ó, borracha natural. A gente tem a borracha sintética, que nós chamávamos de buna. A gente tem também quem, pessoal? Cara, aquele que parece o tecido que o pessoal usa para mergulhar, que é o neoprene, né? Neoprene. Gente, é basicamente isso daqui, né? Essas são as classes de polímeros que todo mundo tem que conhecer. Gente, eu não tenho que saber de cor a estrutura deles, eu tenho que ter uma noção do que é cada um deles, né? E o que os vestibulares geralmente cobram? Os de condensação, né? Então vamos voltar na questão, volta lá. Por favor aqui, Renanzinho, ó, vira pra cá de novo. Ele falou assim então, né? É correto que o PET é resultado do quê, gente? Primeiro, ele é de condensação, né? Então, ó, A tá correta, B tá correta, C tá errada. Então a gente já não vai marcar letra C, certo? Letra C de jeito nenhum. D também não, de jeito nenhum. E também não, de jeito nenhum. Agora eu quero te fazer uma pergunta, né? Gente, condensação de monômeros diferentes e eliminação de moléculas de água. Condensação de monômeros diferentes e eliminação de e adição de moléculas de água. O que acontece quando você junta a molécula? Você adiciona mais água ou você perde água? Você perde água, né? Para você poder condensar as moléculas, a gente tem que fazer o que, pessoal? Eliminar moléculas de água. Essa é a ideia da condensação. Eu vou dar um exemplo para vocês que é o mais prático de todos, né? Gente, como é que se faz uma proteína? Unindo quem? Aminoácidos, não é? E para um aminoácido juntar com outro, ele precisa eliminar o que, gente? Moléculas de água, não é? Ele precisa perder moléculas de água. É isso, gente. É assim que funciona. Tá claro para vocês? Então, ó, percebam um detalhe, tá, gente? Primeira prova que teve do passe, ela cobrou já o quê? Polímeros. A gente vai ver depois se isso vai voltar a ser cobrado, né? E quando que vai ser cobrado de novo, beleza? Então, isso daqui foi a primeira. Show! Mas é uma boa revisão, porque é importante você conhecer os principais polímeros, né? Por isso que eu fiz questão de resolver esse aqui com vocês. Show? Agora, gente, essa questão 42 que tem aqui é uma questão que ela aborda o último conteúdo que a gente aprendeu. Gente, a parte de reações orgânicas, não é? Gente, olha o que ele fala aqui, ó, presta atenção. Um químico realizou um experimento em seu laboratório para analisar o comportamento oxidante e redutor de alguns tipos de compostos. Ele dividiu esse experimento em 4 etapas, iniciando com o etano. Os 4 produtos obtidos foram registrados em sequência como segue. Ô, gente, deixa eu te fazer uma pergunta, vamos lá. Ó, estamos falando de oxidação e redução. Vocês estão lembrados que na química orgânica o negócio é bem mais fácil? Sim ou não? Como é que eu caracterizo uma oxidação e como é que eu caracterizo uma redução? Vamos lembrar? Na oxidação sempre ocorre o que, gente? Ou o ganho do quê? De oxigênio, ou então a perda do que, gente? De hidrogênio, não é? É sempre assim. E como que acontece a redução? O contrário, né? Ou é a perda de oxigênio, ou então o que, gente? O ganho de hidrogênio. Lembrando que, olha pra mim, a primeira coisa que você olha é o oxigênio. Depois você olha pro hidrogênio. Tudo bem? Então, por exemplo, ó, vamos olhar do primeiro pro segundo. Tem algum oxigênio aqui? Não, então esquece a questão do oxigênio, né? Mas daqui pra cá, o que tá acontecendo com ele? Ele tá perdendo o que, gente? 2 hidrogênios, não é? Tá perdendo 2. Esse cara tá perdendo 1 hidrogênio, esse daqui tá perdendo 1. Quem perde hidrogênio tá sofrendo o que, pessoal? Oxidação. Então essa primeira etapa é uma oxidação. Alguma dúvida, gente? Não? Da próxima, vai. Daqui pra cá. Primeira coisa que você olha, quem que é? O oxigênio, não é? Me diz uma coisa daqui pra cá. O que ele acabou de ganhar? Um oxigênio. Se ele ganhou oxigênio, o que ele sofreu, gente? Oxidação de novo, não é? Agora vamos lá, daqui pra cá. Gente, ele tem um oxigênio, continua tendo 1. Então o oxigênio não mexeu. Só que quantos hidrogênios? Aqui tem 3, 5, 6, não é? E aqui tem quantos, gente? 4. Então, de novo, o que ele fez? Ele perdeu 2 hidrogênios. Quem perde 2 hidrogênios sofre o que, pessoal? Oxidação. E por fim, daqui pra cá, o que ele ganhou? Oxigênio, não é? Quem ganha oxigênio sofre o que, pessoal? Oxidação. Então, o que você me diz das 4 reações que eu te dei, gente? São todas do quê? De oxidação. Perceberam? Então, gente, não enrola, não vai inventar moda. Você vai direto ao ponto. Olha o oxigênio e olha o hidrogênio. O primeiro que você olha sempre quem que é?
O oxigênio. E depois você compara o hidrogênio. Tá claro para vocês, gente? Sim ou não? Tranquilo? Não vai inventar de ficar calculando o NOx, pelo amor de Deus, né? E aí eu vou até falar uma coisa para vocês que pode ser que caia para você nessa prova, né? Embora nunca tenha caído, mas é um tema que outras provas amariam colocar, que é quando a gente pensa em oxidação. Gente, me diz uma coisa, quando eu oxido um álcool, né? Me fala uma coisa, álcool terciário sofre oxidação? Não. E o secundário? Sim, virando o quê? Cetona. Lembra, álcool secundário sempre vira cetona. E o primário? Ele tem duas etapas, não é? Primeiro o que ele vira? Aldeído. E depois o que ele vira? Ácido acético, né? Ou, perdão, ácido carboxílico, não é? E eu tô falando do ácido acético que entrou na minha cabeça por conta do principal exemplo que tem, que é qual, gente? O do etanol. Por que o vinho vira vinagre? Me conta. Por que o vinho vira vinagre depois que você abre, gente? Porque o etanol vira etanol e o etanol vira o ácido acético, que é a sequência da oxidação. Como que a gente metaboliza álcool no nosso corpo? Do mesmo jeito. O etanol vira etanol, que é quem dá a ressaca, e o etanol vira o quê, gente? Ácido acético. Esse cara é eliminado do nosso corpo com tranquilidade. Vocês estão entendendo? Então a oxidação de álcoois tende a cair para vocês em prova. Tudo bem? Tende a cair. Então não esquece dela. Tudo bem? Álcool secundário vira cetona e álcool primário vira aldeído e depois ácido carboxílico. E o álcool terciário não oxida. Tudo bem? Ok? Gente, alguma dúvida? Não. Então agora essa questão 43 aqui é a questão, gente, que foi uma vez só, tá? Eu não creio nem que vai cair outro tipo de questão desse jeito, né? Ela misturou conteúdo do primeiro ano com conteúdo lá da terceira série, né? Eu quero que vocês deem uma olhadinha nela. É uma questãozinha mais difícil um pouco. Tudo bem? Dá uma olhadinha aí. Ó, a questão 43 fala bem assim: um hidrocarboneto apresenta a seguinte composição centesimal em massa: carbono 85,71%, H 14,29%. Sabemos que 0,25 mol dessa substância pesa 14 gramas, a quantidade de isômeros planos que esse composto formará é de quanto? Gente, questão pesada, pesada. Sabe por quê? A gente vai ter que primeiro descobrir qual é a fórmula desse composto. Rui, mas eu sei, é C85,71% e H14,29%, tá? Você sabe a fórmula centesimal. Então, a primeira coisa é transformar isso em fórmula molecular, né? Na verdade, como é que eu vou fazer isso daqui? Vamos lembrar do procedimento? Você viu lá no primeiro ano, né? Ou, como vocês estão no terceiro, vocês viram de novo esse ano isso daqui, né? Então, vamos lembrar, ó, carbono tem 85,71%. Vou precisar da calculadora de vocês, hein? Vamos lá. O hidrogênio, ele tem 14,29%. Tudo bem? É isso. Gente, vamos lembrar como é que eu faço para chegar na fórmula molecular? Bom, se ele me deu a composição centesimal, vocês estão lembrados que essa porcentagem ela é em massa, não é? É uma porcentagem em massa. Então, qual que é o primeiro passo? Você vai ter que transformar esse cara em mol. Como é que eu faço para transformar massa em mol? É só dividir isso pelo quê? Pela massa molar, não é? Então o carbono eu divido por quanto, gente? Por 12. E o hidrogênio por quanto? Por 1. O de baixo eu vou fazer de cabeça, pode ficar tranquilo, tá? Esse de baixo vai dar 14,29. Tudo bem? 14,29 mol. Tudo bem? E o de cima, quanto é que deu? 7,14 mol. Gente, cheguei numa proporção inteira? Não, cheguei numa proporção bosta, né? Mas eu tô enxergando que ela não é tão bosta, não. Sabe por quê? Gente, quando você chegasse num número que não é inteiro, alguém lembra do segundo passo do procedimento? Divide todo mundo pelo menor. Gente, o menor deles quanto que vale? 7,14, né? Então vou dividir por 7,14. Vou dividir ambos por 7,14. Meus lindos, o de cima deu quanto? Deu 1. E o de baixo deu aproximadamente quanto, gente? 2, né? Porque, ó, 7,29 é praticamente o dobro disso. O dobro disso é 14,28. É praticamente a mesma coisa. Então acabamos de encontrar o que, pessoal? A fórmula mínima desse composto, não é? Qual que é a fórmula mínima dele, gente? Vamos escrever? É CH2, não é? É CH2. Só que a gente tem um problema, né? Eu não preciso da fórmula mínima, eu preciso de qual fórmula? Da molecular, para depois eu prever as estruturas que ele pode ter. Então aí entra a segunda dificuldade da questão. Cara, agora eu vou usar uma informação que ele me falou, que é chave para fazer. Gente, ele me disse que 0,25 mol equivale a 14 gramas. Então será que não dá para a gente descobrir qual é a massa molar desse composto? Dá ou não dá? Gente, me diz uma coisa, ó, esse foi o primeiro passo, não foi? Agora a gente vai para o segundo. Vou fazer nesse espacinho aqui. Pode ser? Segundo passo. Meus lindos, prestem atenção, ó. Se 14 gramas pesam, equivalem a 0,25 mol, né? Então, gente, 1 mol deve equivaler a quantos gramas? X. Por que eu estou interessado em 1 mol? O que seria 1 mol? É a massa molar do composto, não é? Aí dá pra gente descobrir qual é o composto em si. Gente, então, ó, vai ficar assim, né? Vai ficar
14 dividido por 0,25, que é o mesmo que 14 multiplicado por 4. X vai ser igual a quanto, gente? 56, não é? 56 gramas por mol. O que eu acabei de descobrir? O quanto pesa um mol desse composto, não é? Então agora me ajuda. Gente, a fórmula mínima que a gente chegou, ela era CH2, não é? CH2 pesa 56? Não, né? Quanto que pesa isso daqui? 12 mais 2 pesa quanto, gente? 14, não é? Você concorda que isso daqui pesa 14 gramas por mol? Sim ou não, gente? Então me diz uma coisa aqui rapidinho. Olha pra cá. Isso aqui pesa 14, não é? O total tem que pesar 56. Ô, gente, quantas vezes 56 é maior do que isso? 4 vezes, não é? Então, se a gente pegar esse cara aqui e eu multiplicar por 4, ele vai passar a pesar quanto, gente? 56, não é? Que é o composto em si. Então, na verdade, a fórmula dele tem que ser o quádruplo disso. Ou seja, a fórmula vai ser qual, gente? C4H8. Pronto. Chegamos agora na fórmula o quê, gente? Molecular. Só que não acabou a questão. É agora que começa a parte de orgânica. Então, assim, gente, numa boa, pessoal de casa também tá acompanhando, né? Essa questãozinha aqui, gente, é aquela que você deixou por último, né? Se sobrou tempo aqui, você faz esse tipo de questão. Se não sobrou, não inventa moda. Gente, já bate o olho. Se cair pra vocês um exercício desse, tô falando sério, né? Que o cara te deu porcentagem e aí ele te deu uma massa que você vai ter que descobrir a massa molar e depois pergunta o número de isômeros, cara, você pula. É melhor você chutar do que você tentar fazer. Só se sobrar muito tempo você vai tentar fazer isso daqui. Porque agora eu vou ter que usar aquela fórmula e prever o quê, gente? Quantos isômeros ele tem. Renanzinho, vira pra cá um segundo, né? Me diz uma coisa, gente, ó. C4H8. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. A pergunta é a seguinte, olha para cá. Esse cara é um alcano? Esse cara é um alcano? Não, né? Porque se ele fosse um alcano, ele teria quantos hidrogênios, gente? O dobro mais 2, né? Quanto que é o dobro de 4? 8 mais 2 daria o quê, gente? Daria 10. Se ele fosse um alcano, olha pra cá, ó. Se ele fosse um alcano, a fórmula dele seria quanto? C4H10. Isso significa que esse cara aqui tem o quê, pessoal? 2 hidrogênios a menos. É ou não é? Ele tem 2 hidrogênios a menos. E agora eu vou te fazer uma pergunta. Como é que eu posso fazer para perder 2 hidrogênios? Diz pra mim. Ou eu posso ter um ciclo perfeito, ou então o quê, gente? Uma dupla, não é? Ótimo, então ou a molécula tem um ciclo ou tem uma dupla. Então a gente vai desenhar esses compostos assim. Tudo bem? Vamos lá, ó. Primeiro, gente, ele falou isômeros planos, né? Vamos lá, então vamos começar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Por enquanto tá faltando ou o ciclo ou a dupla. Aqui a gente vai fazer uma dupla, né? Posso fazer aqui sim ou não? Posso, então beleza, esse é um produto. Quem que seria o outro isômero se eu fizesse aqui? Tudo bem? Eu vou deixar esse cara aqui só anotadinho por um tempo, tá? Daqui a pouco eu volto nele, beleza? Deixa esse cara aqui. Bom, outra coisa, gente, qual que seria a terceira possibilidade? Seria a gente colocar 3 carbonos e fazer a dupla, não é? E colocar um carbono como radical. Essa é a terceira possibilidade, não é? Eu não vou ficar perdendo tempo contando fórmula, porque eu sei que eles são C4H8, né? Gente, acabaram as possibilidades de cadeia aberta, não é? Agora a gente tem que pensar em cadeia fechada, não é isso? O que ele poderia ser? Um ciclo de 3 ou de 4 carbonos. Se for isso, já deu a fórmula, sim ou não? Sim, que é um ciclo de 4 carbonos, já deu. Ou se fosse isso daqui, gente, um ciclo de 3, deu a fórmula? Não, né? Então tá faltando um radical. Puxa um metil pra cá, agora deu a fórmula? Agora deu. Moral da história, esses são os 5 isômeros que a gente pode ter. São 5, né? Apenas 5 unidades que a gente pode ter. Agora um detalhe, por que eu deixei esse cara aqui em aberto? Você percebeu no enunciado que ele perguntou quantos isômeros planos ele poderia ter, né? E por que eu tô falando isso? Gente, esse cara aqui, ele pode apresentar qual tipo de isomeria? Cis e trans. Então esse cara que está aqui, ele pode ter a forma cis dele e pode ter a forma trans dele. Então se a gente fosse levar em consideração todos os isômeros, a gente colocaria também quanto, pessoal? 2 desse daqui. Não seria contagem de 1, seria contagem de 2. Esse daqui não pode ter. Concorda comigo? Esse daqui não pode ter. Por que esse cara não pode ter, pessoal? Porque é um CH2, tem ligante repetido. Esse daqui também não, CH2, ligante repetido, né? E esses dois também não tem. Então, gente, olha que perigosa essa questão. Volta pra cá, Renanzinho. A resposta é 5, na verdade, a resposta é 5, mas caso ele não tivesse falado a palavra plano, poderia ser quanto, gente, a resposta? O 6. Perceberam? Então, assim, graças a Deus o cara colocou assim. Só que eu acho que isso não mudou muita coisa, que eu acho que quase todo mundo que fez essa questão errou. Tudo bem? Porque não dá tempo, gente. Olha o tanto de tempo que eu perdi fazendo com vocês. E vocês fazendo a conta pra mim na calculadora, né? Imagina se eu estivesse fazendo no braço, né? Então, assim, gente, é um tipo de questão que eu volto a dizer. Cara, se cair, pula. Pula porque se você acertar, é o mesmo trabalho de se acertar uma fácil, né? Diferentemente do Enem que tem o TRI, aqui não tem. Isso daqui vale o mesmo que uma facinha, né? Vale a mesma coisa, então eu acho melhor acertar a fácil, né? Eu acho mais fácil acertar a fácil. Tudo bem? Mas vamos lá. Gente, alguma dúvida?
Não? Então agora eu quero que você me ajude nessa questão aqui, na questão 44, pode ser? Eu vou ter que deixar um pouquinho menor essa cadeia, né? Pra gente poder enxergar, tá? Questão 44. Gente, olha o desleixo. Quem que desenha uma molécula desse jeito aqui? É muito desleixada essa prova, né? Não, parece um circuito, exatamente, questão de física, né? Vamos lá. Que beleza, chamar o Sami aqui. Vamos lá. Ó, gente, questãozinha aí sobre classificação de cadeia, bem simples, tá? Oi, Lu, pode deixar aí mesmo nessa... Pode ser aí atrás mesmo, que eu pego depois aí. Brigadão, Lu. Gente, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês, meus lindos. Essa molécula que vocês estão vendo aqui, né? Primeira coisa, ele pede a classificação da cadeia. Então vamos lá. Gente, essa cadeia é aberta ou fechada? Fechada, né? Outra, é saturada ou insaturada? Insaturada por conta do que, gente? Dessa dupla que existe entre carbonos, não é? Próximo critério, gente. Ó, então vai lá. Primeiro, ela é insaturada, né? Então elimina a B de bola, elimina a C e pronto. Segundo, ela é fechada. Então, ó, a letra A continua, a letra D continua, a letra E vai embora. Concorda? Estamos entre a D e a A, certo? Essa cadeia é homo ou heterogênea, gente? Heterogênea, porque tem heteroátomo, né? Lembrando que se o O tivesse para fora, seria heteroátomo? Aí não, né? Então essa cadeia é heterogênea. Então a gente já matou que é a letra A. Só me explica uma coisa, eu quero saber o que é uma cadeia alicíclica. É toda cadeia fechada não aromática. Perfeita resposta, Renanzinho. O que é uma cadeia alicíclica fechada não aromática? O que é uma cadeia alifática, gente? Qualquer cadeia não aromática. Olha a diferença. O que é alicíclica? Fechada não aromática. O que é uma cadeia alifática? Qualquer cadeia que não seja aromática, independentemente de ser aberta ou fechada. Tudo bem? É isso aí. Gente, alguma pergunta? Não. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Isso é uma coisinha bem boba, né? Classificar a cadeia. Só que, gente, eles adoram isso. Não que você vai ter que ficar classificando uma questão só disso, né? Mas é uma coisa que você tem que saber. Essa linguagem de aberta, fechada, normal, ramificada. Nas provas mais atuais, vocês vão perceber que eles trazem muito disso daqui. As questões com cada item colocando pontos disso daqui. Show de bola? Tranquilo? Agora, gente, a última questão ela é bem bestinha, né? Vamos lá. Ó, última questão que tá aqui. Bora, questão 45. Gente, presta atenção, essa questãozinha aqui é de isomeria, né? E ele fala assim, bem facinha. O tipo de isomeria que ocorre no par de compostos a seguir é denominado o quê? Gente, vamos lembrar de uma coisa? Estamos falando de isomeria plana, não é verdade? Vocês já perceberam então que ele falou de isômeros 2 vezes nessa primeira prova, né? Então tá, nas provas atuais eles falam muito de isomeria, vocês vão reparar, né? Mas vamos lá, gente, como é que eu faço para falar de isomeria desse tipo, né? Diga. O moço tá aí, então você vai ter que pedir para alguém tirar. Eu não vou poder parar. Pessoal de casa, só um segundinho, entregar a chave do carro. Meu Jesus amado, é para Adriele que eu tô entregando. O pessoal de casa, eu tô entregando para Deus praticamente. Vamos lá. Deixa lá, vê se o Sami consegue tirar. Obrigado, né? Ô, gente, o negócio é o seguinte, ó, prestem atenção, meus lindos. Para começar, como é que a gente fala de isomeria plana? Vamos lá? Lembra qual que é a ordem, gente? Foca com peitinhos, não é? Lembrando, em homenagem ao professor, foca é foca com peitinhos. O que é foca com peitinhos? Alguém lembra? Função, cadeia e posição. Então a primeira coisa que você olha é se a função é igual ou diferente. Gente, esse cara aqui pertence a qual função? Coque. Éter, não é? Esse cara aqui é um éter. Excelente, não é? Segundo, gente, esse cara aqui, ó, presta atenção. Coque. O que ele é? Éter. Portanto, é isomeria de função? É isomeria de função? Não, porque a função é a mesma. Então a gente elimina esse cara aqui. Tudo bem? Foi embora. Nem é isomeria de função e nem é tautomeria. Alguém lembra o que era tautomeria? Aldeído com enol, ou então o que, gente? Cetona com enol. Lembra disso? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Relaxa, pode deixar, né? Então, ó, não é nem isomeria de função e nem tautomeria. Segunda coisa que a gente analisa é o que, gente? Tipo de cadeia. Aberta ou fechada? Aberta. E aquela? Aberta. Normal ou ramificada? Normal. Aquela? Também. Saturada ou insaturada? Saturada. E aquela? Também. Homogênea ou heterogênea? Heterogênea. Se é éter, tem que ser o quê, gente? Heterogênea, né? E essa daqui também é heterogênea. Moral da história, o tipo de cadeia é igual. Concorda comigo? Se o tipo de cadeia é igual, esquece isomeria de cadeia. Então, ó, já foi embora a letra A, já foi embora quem, pessoal? A letra C agora, já foi embora a letra D. Nós só temos duas alternativas. Agora a gente vai ter que diferenciar pela posição, né? É a posição de quem que está variando? Do oxigênio, que é um exemplo de heteroátomo, todo mundo concorda? Quando variasse a posição de um heteroátomo, como é que a gente chamava esse tipo de isomeria?
Metameria. É aquele caso bosta que tem, que eu não sei por que inventaram, a tal da metameria. Rui, o que é isomeria de posição? Vou mostrar para vocês. Ó. Gente, dá uma olhada nesses dois compostos aqui, fazendo um favor. Né? Olha esses dois compostos aqui, são 2 hidrocarbonetos. Tudo bem? O que está mudando? A posição de quem? Do radical metil. Quando mudar a posição de um radical, eu falo que é isomeria do que, gente? De posição. Ou então, ó, finge que aqui é um OH, aqui é um OH. Mudou a posição do que, gente? Do grupo funcional. Portanto, isso daqui é um exemplo de isomeria de posição. Gente, se eu pegar isso daqui, ó, dá uma olhada. Esse cara aqui e esse cara aqui. Dá uma olhada. Dupla aqui e dupla aqui. O que eles são? Isômeros de posição. O que variou? A posição da dupla. Então, ó, quando variar a posição de dupla, ou então de grupo funcional ou de radical, isomeria de posição. Agora, se variar a posição de um heteroátomo, algum escroto inventou que a gente chamaria do que, pessoal? De metameria. Tudo bem? De metameria. Então, metameria é variação na posição de heteroátomos. Agora, eu só vou falar de uma coisa para vocês, para a gente poder fechar esse assunto, né? Para a gente poder fechar o assunto de isomeria por aqui, né? De isomeria plana. Ô, gente, o que era tautomeria? Só para ficar claro para vocês. Dá uma olhadinha nesse composto aqui, fazendo favor. Olha esse composto aqui, né? Me diz uma coisa, pessoal. Olha para ele, fazendo favor, né? Que função que ele pertence? Enol. Por que esse cara é um enol, diz pra mim? Porque tem hidroxila ligada a carbono que faz dupla, não é? O que acontece, pessoal? Quando você pega um composto como esse, pode acontecer o quê? A dupla pode vir para essa posição e o hidrogênio pode vir para esse carbono, entrando em equilíbrio com uma segunda forma mais estável que ela, que é essa daqui, ó. CH3, C dupla O e aqui por último, CH3. Gente, esse último cara aqui não é mais um enol, né? O que ele é? Uma cetona, C dupla O, CC a gente chama de cetona. Moral da história, isso é tautomeria. Esse equilíbrio a gente chama de tautomeria, né? Tipo assim, ó, é enol com cetona ou enol com aldeído. Você mudou apenas a posição da dupla e o hidrogênio para cá. Isso a gente chama de tautomeria. É um caso especial de isomeria de função. Vocês estão entendendo? É um caso especial de isomeria de função. Então, para o seu vestibular, para o passe, né, tem que ter enol. Se não tiver enol, você pode esquecer que não vai ser tautomeria, tudo bem? Mas não é o único tipo que existe. Até na nossa apostila eu coloquei para vocês uma observação com um caso diferente de tautomeria que não envolve enol. O importante da tautomeria é mudar a dupla e passa o hidrogênio para o carbono vizinho. Só isso daqui. Tudo bem? Gente, alguma pergunta? Não? Então essa primeira provinha eu vou falar para vocês, foi mais trabalhosa. Não teve questão anulada, não é verdade? Foi super tranquilo isso daqui, tá? Agora a gente vai para a segunda prova, beleza? Então, gente, assuntos dessa primeira prova que a gente elencou. Quais foram? Polímeros, depois estruturas, né? Reações de oxidação e redução, depois a gente falou de classificação de cadeia e isomeria plana, né? 5 assuntos que caíram nessa prova. Agora a gente vai para a próxima, né? Triênio 2018 até 2020. Vamos lá. Aqui. Gente, questão 41. Vamos lá? Ó, questão 41 diz bem assim, ó. Deixa eu apagar isso daqui para ficar melhor, tá? Vocês têm as provas aí? Alguma coisa? Tá vendo o pessoal mudando de página aí? A gente tem prova? Coisa boa. Vamos lá, ó. Fazendo todas com vocês aqui. Show? Vamos na sequência, para a gente ver o que cai mais hoje em dia no final da nossa aula, tá? Pesquisadores da Universidade Estadual Paulista, em Ilha Solteira, desenvolveram um material que poderá substituir o plástico nas embalagens alimentícias. O produto é feito a partir de resíduos industriais de celulose bacteriana, uma matéria-prima sustentável. Gente, ele é feito a partir do quê? Vamos lá, de celulose, ótimo, vou deixar anotado isso daqui, né? Vamos lá, continuando. Desses resíduos são extraídos nanocristais de celulose bacteriana e hidroxipropilmetilcelulose, que isoladamente já são utilizados na fabricação de filmes biodegradáveis. Então a gente está falando de duas substâncias, celulose e esse tal de HPMC, hidroxipropilmetilcelulose. Tudo é o que, gente? Celulose ou celulose modificada, não é? Então ele pergunta, os materiais extraídos dos resíduos são polímeros classificados como o quê? Gente, me diz uma coisa, ó, esses carinhas aqui, ó, são hidrocarbonetos? Celulose é um hidrocarboneto? Não, né? É um carboidrato, não é? E alguém lembra como é que eu tinha, qual que era a característica de carboidrato? Esse cara era um poliálcool aldeído ou poliálcool cetona, não é? Tá, agora a gente dá uma olhada, qual que é a resposta? Vai, me diz direto.
Qual que é a resposta? Carboidrato, não é? Esse cara é um carboidrato. Show de bola? Agora, lembrando, como que você bate o olho e sabe que é um carboidrato? Você vai enxergar um monte de OHs. Eu vou repetir. Você vai enxergar um monte de OH na estrutura. Um monte, né? São ciclos e um monte de OHs. Tipo assim, ó, o jeito mais comum de aparecer, né? O cara coloca assim pra vocês, ó, uma parte dele, só pra você poder entender, né? Tipo isso daqui, gente, ó, isso aqui é um carboidrato. Tudo bem? Isso daqui é um carboidrato, tá? Só para você ter uma noção de como que ele é. Desse jeito que tá aqui, tudo bem? Se fosse um polímero, o cara colocaria para você essa cadeia para cá e para lá continuando. Vocês estão entendendo? Então seria uma cadeia mais ou menos assim. O importante é você notar um ciclo, tá? Esses oxigênios que tem no meio e várias hidroxilas. Pronto, gente. Essa questão aqui numa boa. Para você responder, você tinha que saber química? Não, porque celulose você aprende nas aulas de biologia, que é o quê? Um carboidrato. Só que é uma questão de pura interpretação de texto. Pura interpretação. Tudo bem? Agora, gente, tipo assim, eu não podia marcar proteína nem lipídio, né? Porque o nome falou celulose. Então, assim, a gente tem que lembrar disso daqui. Tudo bem? Então, mais uma vez, quando você falar de proteína, se eu tivesse que classificar a proteína como um tipo de polímero, seria o quê? Uma poliamida, poliamida, não esquece, porque ele vem de aminoácidos. Vem da união do grupo ácido de um ácido carboxílico com o grupo amino do outro aminoácido, né? Sempre desse jeito. Gente, alguma dúvida com essa primeira? De boa, né? Falei pra vocês, primeira questãozinha, bem tranquila. Mas repetiu qual assunto, gente? Polímeros, não é? Vamos pra segunda, então. Olha aqui, ó. Vamos lá. Segunda questão. Gente, vocês sentiram que o álcool gel ficou mais pegajoso e gosmento? A gente comentou em aula isso daqui, lembra? Vamos lá, ó. Isso se deve à falta de uma das matérias-primas do produto, o carbopol, um espessante que tira essa sensação gosmenta. Gente, o álcool gel é a mesma coisa do outro álcool, né? É o mesmo etanol. A diferença é que você tem um espessante, um tal de carbopol. Na verdade, o carbopol é um gelificante. É ele que dá a textura de gel, tudo bem? Então é essa substância daqui. Lembrando que gel é mistura heterogênea, né? Gel é mistura heterogênea. Continuando, ó. Ele fala bem assim, o produto costumava custar de entre 12 e 15 e 25 reais por quilograma, porém com alta demanda, o preço do produto está custando cerca de 180 reais por quilo. Isso foi na época da pandemia, né? Pensa, gente, de 12 a 25 passou a custar 180. A resina Carbopol é um polímero de ácido poliacrílico que apresenta a capacidade de aumentar a viscosidade de soluções. A nova fórmula fornecida pela OMS não apresenta Carbopol, o que deixou essa sensação. Gente, vocês estão lembrados quem é que deixa gosmento? A glicerina, exatamente a glicerina. Hoje em dia eles colocam glicerina naquele álcool gel, né? Na verdade, hoje em dia voltou a ter mais carbopol, né? Mas na época tinha muita glicerina. E, gente, eu quero que você olhe para esse polímero aqui. Vamos lá? Eu quero ver se vocês são bons de perceber uma coisa, né? Vocês notaram alguma coisa interessante na estrutura dele? Esses polímeros que a gente colocava uma unidade em cima, um bracinho para lá e um bracinho para cá, era polímero de adição ou de condensação? De adição, lembra? Bom, se você quiser achar o monômero de onde é que ele veio, o que você fazia, gente? Voltava esse bracinho para cá, voltava esse bracinho para cá. Ou seja, o carbopol vem dessa estrutura aqui, ó. CH2, olha para cá, dupla CH, embaixo C dupla O, OH, né? Esse ácido aqui, inclusive, tinha um nome, a gente chamava de ácido acrílico, né? Era ele que dava origem a quem, pessoal? A uma série de coisas que a gente mostrou, né? A uma série de polímeros. Agora, vamos lá, ó, continuando. O tipo de polimerização e o monômero de obtenção do carbopol são, respectivamente, quem? Bom, acabamos de fazer, né? Esse cara aqui é um polímero do quê, gente? De adição. Então, a gente tem como alternativas a D e a E. Qual que é a substância que deu origem a ele? Vamos olhar aqui de novo, ó. Só vou fazer uma coisa para vocês, tá? Aqui, ó. Vou deixar nessa parte aqui de novo. Tudo bem? Se você tiver que dar nome para esse composto, vamos lá, gente. Ó, ele é um ácido carboxílico, não é? Quantos carbonos ele tem? 3, né? Ó, 1, 2, 3. O nome dele qual que é? Ácido. Para dizer que são 3, o que eu ponho? Prop. Tipo de ligação entre carbonos? Ênio, não é? E o final, oico. E precisa indicar a posição da dupla? Não, por quê? Porque não tem outra. Se eu passar a dupla para cá, esse carbono vira um fenômeno, né? Ele fica fazendo 5 ligações, então isso não pode acontecer. A única posição é essa. Então a resposta é polímeros de adição e a resposta ácido propenóico. Letra D de dado. Tudo bem? Só que questão perigosa, né? Perigosa porque às vezes você, na hora de olhar, marcava errado aqui. Porque uma tá propanóico, outro tá propenóico, né? Então é isso. Gente, vocês perceberam? Duas questões falando do quê? De polímeros, né? Então é um assunto que você tem que se dedicar na prova. Cara, tem que saber, né? Vamos lá. Próxima, gente. Dá uma olhadinha aqui.
Ácidos monocarboxílicos voláteis, vou ler com vocês essa daqui, né? Ácidos monocarboxílicos voláteis possuem um odor muito desagradável. Os seres humanos secretam diversas substâncias pelo suor, que são transformadas em outras devido à ação de bactérias presentes na pele. Alguns dos produtos dessas transformações são o que, gente? Ácidos carboxílicos de cheiro característico. Bom, então até agora o que você entendeu do texto? Quem que dá o cheiro ruim? Ácidos carboxílicos, ótimo, né? E ele fala, os cães conseguem reconhecer os donos por meio dessas substâncias, que são características do metabolismo de cada indivíduo. E agora ele pergunta, né? Com base nessas informações, é correto afirmar que a substância utilizada na composição de desodorantes é qual? Gente, para um pouquinho. No desodorante tem que ter alguma coisa que neutralize quem? Esse ácido carboxílico, não é? Então a gente pensa em alguma substância de caráter básico, não é? Tá. Gente, me diz, qual que é a primeira base que você enxergou aí? Quem tem caráter básico dessa lista? Quantos compostos tem? Quantos compostos dessa lista tem caráter básico? Agora eu vou abusar da memória de vocês. O primeiro, vamos pensar assim, o primeiro, o que esse cara é? É um sal. Sal pode ter caráter básico? Sim ou não? Sim, dependendo de quem ele veio, não é? Tá, me diz uma coisa, NaCl, quando eu penso em NaCl, de onde que ele veio? Vai, me diz. O Na veio de quem, gente? Do NaOH, que é uma base forte ou fraca, gente? Forte, não é? Portanto, ó, veio de uma base forte. E o Cl veio de quem? Do HCl, que também é um ácido forte. Se eu venho de duas partes fortes, alguma predomina? Não, então que caráter que eu tenho, gente? Neutro, não é? Esse cara é neutro, portanto, esquece a letra A, não serve. Lembra que eu expliquei para vocês em aula? Sal de cozinha, uma comida mais temperada ou menos temperada, não afeta o pH da comida, porque esse cara tem caráter neutro, né? Na2O é um óxido de caráter o quê? Ácido básico. Gente, quem está ligado ao oxigênio? O Na. O Na é de qual família? Da 1A. Se você tem elemento da 1A ou da 2A conectados ao oxigênio, esse óxido vai ter qual caráter, gente? Caráter básico. Quando você coloca esse cara para reagir com a água, Na2O, quando você põe em água, ele reage produzindo quem, gente? Qual é a base que você conhece mesmo que tem sódio? Qual é a base que você conhece que tem sódio? NaOH, só que você produz quantas dessa estrutura aqui? Duas, né, gente? Dois disso daqui, né? Balanceando essa equação. Moral da história, gente, esse cara tem ou não tem caráter básico? Tem, né? Você pode pôr na composição? Sim ou não? Não, por quê? E o que é NaOH? Você vai fazer um peeling na sua pele, né, gente? Que pensa só da cáustica. Criatura só da cáustica. Você vai passar só da cáustica embaixo do braço? Claro que não! Então no desodorante não pode ter Na2O e nem NaOH. Gente, ambos são básicos. Ó, ambos são bases, né? Só que eles basicamente vão arrancar seu braço, não é verdade? Então esquece, são bases fortes. A gente só pode usar base que seja o quê, gente? Fraca. Bom, vamos lá. Sulfato de sódio. Vamos pensar de onde é que veio? Gente, Na2SO4. Vamos lá? De onde que veio esse sal? Bom, Na de novo veio do NaOH, que é uma base forte. Gente, o SO4 veio de qual ácido? H2SO4, não é? Ácido sulfúrico, que também é um ácido forte. Moral da história, que caráter que ele tem? Neutro, não é, gente? Então a resposta tem que ser letra E. Gente, quem que é essa letra E que está aqui? Bicarbonato de sódio. Gente, onde é que nós usamos bicarbonato de sódio? Quando a gente está com azia, quando você está com acidez estomacal, a gente usa bicarbonato de sódio, não é? Exatamente isso daqui. Agora, posso te dar uma notícia? Essa questão não tem a ver com conteúdo. Por quê? Esse conteúdo deve ser em qual série? Na segunda série. Ah, mas o texto fala de ácido carboxílico. Não tem problema. Coloca essa questão na segunda série, o aluno vai responder do mesmo jeito. Essa questão está fora do que se propõe essa prova. Concorda comigo? Essa questão teria que ser anulada na época. Porque, embora ela não tenha problema nenhum, isso daqui está presente na matriz do segundo ano e não do terceiro. Tudo bem? É uma questão sobre hidrólise salina. Tá certo? Então, assim, gente, mas não anularam e, assim, vocês esqueçam esse tipo de coisa, tá? Tipo assim, quando tá na série errada, eles não mudam gabarito, eles não mudam, eles não fazem nada de diferente. Ainda mais quando é da terceira série, né? Que na teoria vocês já viram toda a matéria. Então eles não ligam de fato, tá? Mas essa questão tá fora do programa, ela tá fora do edital. Tudo bem, gente? Ok? Alguma dúvida? Não? Então tá bom. Agora a gente vai para a próxima, né? Próxima questão. Deixa eu ver aqui. Questão 44, né? Aqui, ó. Essa questãozinha é bacaninha. Gostei dessa quando teve, né? Lê a questão 44 para a gente poder fazer.
Leiam a questão, enquanto isso o professor vai tomar uma água que está precisando. Vamos lá. Foi, gente? Leram aí? Cara, vou dar uma dica. A prova do passe, eu vou falar bem a verdade para vocês, embora ela tenha muitos erros, mais erro do que a prova normal, é uma prova que as questões que sobram são melhores do que da prova tradicional. Podem reparar, são questões melhores, né? Tipo assim, geralmente, vocês notaram que nos exercícios que a gente fez até agora, o texto era importante? Vocês notaram? Até agora o texto era importante fazer as questões, né? Bom, então assim, de vez em quando aparece uma ou outra que eu quase não uso o texto, tá? Mas na prova do passe vale a pena você ler o texto, tá? Vamos lá, ó. Diz uma lenda chinesa que no início dos tempos foram criados seres com duas quiralidades. Gente, quando eu falo de quiralidade, você lembra do quê? Carbono quiral, né? E o que é um carbono quiral? Me diz. Ah, é um carbono sp3 para começo de conversa. O que significa ser sp3, gente? Faz só a ligação simples, não é? Então, ó, vamos supor que ele tem um ligante que eu vou chamar de A, um ligante que ele chama de B, outro que eu chame de X e um que eu chamo de Y. Qual é a condição para esse carbono ser quiral? A, então, para ele ser quiral, para a gente poder marcar com um asterisco, A tem que ser diferente de B, que tem que ser diferente de X, que tem que ser diferente de quem, gente? De Y, né? Essa é a condição para o carbono ser quiral. Tudo bem? E, gente, o fato de ter um carbono quiral produz qual fenômeno na química orgânica? Qual isomeria? Isomeria óptica, não é? Isomeria óptica, perfeito, né? Então a gente já sabe que falou de quiral, já me lembrou carbono quiral, né? Conviviam sem problemas até que, por razões desconhecidas, desencadeou-se uma enorme briga entre as quiralidades diferentes. Deus então resolveu separá-los em dois mundos, sem que um pudesse entrar em contato com o outro. Então olha que legal, essa história da quiralidade, né, surgiu dessa lenda que está aqui. E ele fala assim, ó, qual dos ácidos carboxílicos a seguir pode existir na forma de seres de quiralidades diferentes? Tipo assim, ele tentou ser criativo, né? Dá um contexto para a questão. Em outras palavras, o que ele está perguntando para você? Qual alternativa tem o quê? Carbono quiral. Só isso. Vamos ver a letra A? Cloroetanóico. Gente, para começar, né? Vai, cloroet. O que significa et? Dois carbonos. Vamos fazer assim? Vira para cá fazendo um favor, Renanzito. Eu vou fazer daquele lado. O pessoal de casa vai acompanhando pelos nomes que a gente vai falar. Pode ser? Não vou ter que ficar virando e apagando toda hora. O primeiro qual que é, gente? Ácido cloroetanóico. Gente, tem carbono quiral no cloroetanóico? Vamos lá. Et é o quê? Dois carbonos. Então, ó, aqui é o C dupla O, OH, né? E aqui tem quantos hidrogênios, pessoal? Tem um cloro e vai ter quantos Hs? Mais dois Hs, né? Então, esse carbono pode ser quiral? Não. E esse daqui? De jeito nenhum, que faz dupla, né? Então, esquece. Segundo, qual que é? Cloropropanodioico. Vamos lá, prop. O que quer dizer prop? 3, né? Ó, 1, 2, 3. Dioico quer dizer o quê? Duas carboxilas, não é? Então, ó, tem uma carboxila numa ponta e a outra tem que estar onde, pessoal? Na outra ponta. Lembrando que carboxila sempre fica na extremidade, não é? Ele falou que esse cara é cloropropanodioico. Qual é o único lugar que eu posso pôr um cloro aqui? No do meio, né? E, gente, esse carbono do meio tá faltando fazer uma ligação. O que tá faltando para ele, então? Um hidrogênio, não é? Esse carbono é quiral? Não, porque carboxila na direita, carboxila na esquerda, não pode ser quiral. Perceberam? Então, ó, questão criativa, né? Vocês perceberam que provinha bacana que foi essa daqui? Prova bem feita. Próxima, gente, qual que é? Vamos lá, ó. 2,2 de clorobutanodioico. Vamos lá, então. But, o que quer dizer but? 4, né? É dioico que ele falou? Sim, então tem uma carboxila numa ponta, não é verdade? E outra carboxila onde, pessoal? Na outra ponta. Agora eu vou ler de novo. Ele falou assim, ó, 2,2 de cloro. Então aqui tem um cloro, né? E tem outro cloro, não é isso? E, gente, ele não falou nada desse terceiro carbono, né? Então o que ele vai ter? 2 hidrogênios, né? Então me fala, esse carbono ou esse pode ser quiral? Não, esse. Não, porque tem 2 cloros. E esse? Não, porque tem 2 Hs, portanto não tem carbono quiral. Próxima, gente, 2 cloro, 2 metilpropanoico. Vamos lá, prop, tem quantos carbonos? 3, né? Se ele falou que é propanóico, quer dizer que só tem uma carboxila, não é dioico. Concorda comigo? Ele disse que é 2 cloro, 2 metil. Então no carbono 2 vai ter um cloro, no carbono 2 vai ter um metil, não é verdade? Agora vai, pessoal, vamos ver se aqui tem carbono quiral? Vamos lá? Gente, me diz, o que está faltando nesse último carbono? 3 Hs, né? Então me diz, esse carbono é quiral? Não. E esse? E esse? Não. Por que não? Metil em cima, metil na esquerda. Na verdade, não é quiral, tá? Então, a resposta tem que ser qual, gente? Letra E. Vamos desenhar essa letra E? Vai. 3 cloro, 2 metil propanoico. Então, vamos lá, gente, ó.
1, 2, 3. Prop, não é verdade? C dupla O, OH. Ele disse 3-cloro, 2-metil. Gente, lembrando, o carbono 1 é a carboxila, né? Então, ó, 1, 2, 3. No terceiro, ele disse que tem um cloro. Então, aqui tem um cloro. No segundo, tem um metil. Vamos pôr os hidrogênios agora? Vamos lá? Aqui tá faltando quantos? 2, né? E aqui tá faltando quantos? Um só. Então, olha esse carbono do meio. Ele é ou não é quiral, gente? Claro que é. Por que esse carbono é quiral? Metil em cima, carboxila na direita, hidrogênio embaixo e um clorometil na esquerda. Tudo bem? Por isso que esse cara é quiral. Gente, questão bonita, não é? Olha que questão inteligente. É o que eu falo. Cara, quando eles se esforçam um pouquinho, eles até fazem uma prova bacana, né? Aí você vê que depois de fazer uma questão bonita, olha o lixo que vem a próxima. Dá uma olhada, ó. 45, né? Ele diz assim: durante as épocas quentes do ano, Dona Margarida percebeu que apareciam muitas baratas na sua residência. Por ter nojo de barata, agora ele vem com uma historinha. Seu esposo, Madruguinha, por ter fobia crônica, resolveu ir ao mercadinho e comprar naftalina, para pôr em todos os ralos da casa, porque ouviu dizer que espanta as baratas. A naftalina é o nome comercial do naftaleno. Considerando sua fórmula química e a estrutura a seguir, o naftaleno é o quê? Gente, olha a fórmula dele. O que ele é? É um álcool? Não, ele é um carboidrato? Não, ele é um hidrocarboneto aromático? Sim, né? Ótimo. Não é lipídio nem sal. Marcamos a resposta. Mas cadê que eu falei que essa questão veio lixão? Onde que está o lixo daqui? Olha o jeito que ele escreveu isso daqui. Gente, olha o relaxo. Você percebeu isso daqui? Isso é a fórmula do composto. É a fórmula. C10H8. Primeiro, como tinha que ter escrito aquilo, né? C10 com 10 aqui embaixo, concorda comigo? H8 com 8 aqui embaixo, mas tudo junto. Ele separou um do outro, não colocou isso daqui subscrito. Então, não tem o menor zelo. Tipo assim, gente, não tem revisão. Então, às vezes, quando vocês olharem alguma coisa assim meio estranha, tá? Às vezes você vai ter que fazer do jeito estranho mesmo. A gente está tentando mudar, inclusive, isso lá com esses negócios que a gente está fazendo, né? Para ver se o pessoal para de fazer esse tipo de coisa. Mas assim, caralho, que bobeira, deixa o negócio mais organizadinho, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês antes de eu continuar a próxima prova, né? Ô, gente, você sabe contar essa fórmula aqui? Como que a gente faz para contar? Porque ele me deu, né? Tá, mas vamos lá. Ó, cada vértice tem um carbono, né? Então, até aqui eu marquei quanto, gente? 6, que é um anel, né? 7, 8, 9, 10. Então, tem os 10 carbonos que ele falou. Agora, vocês estão lembrados onde é que você põe hidrogênio quando você tem ciclo? Quando tem benzeno? Cada carbono tem um H. Cada carbono tem um H. Só não tem H onde tem o quê, pessoal? União de um ciclo com o outro. Então, por exemplo, ó, aqui tem H, aqui tem H, aqui tem H, aqui tem H. Agora aqui tem? Não, e nem aqui, porque é a união de dois ciclos, né? Aqui tem, aqui tem, aqui tem e aqui tem. Por isso que é C10H8. Tudo bem, gente? Tranquilo? Ok? Fechou. Cara, essa provinha eu gostei muito. Gostei muito dessa prova, né? Foi uma prova bem feitinha, uma prova que abordou, né? Embora tenha colocado ali um negócio que não era do programa, foi uma prova bem feitinha, né? Agora vamos para o próximo triênio, tá? Próximo triênio. Vamos lá. Aqui. Cadê? Aqui. Vamos lá? Gente, questão de number 41. Ó, ele vai falar sobre ésteres, não é? Gente, ó, agora eu vou te dar uma dica, tá? A gente vai perceber um padrão de lá pra cá agora, tá? Ele vai dar um contexto pra você. Ó, muitos ésteres têm grande aplicação na indústria alimentícia devido ao seu aroma agradável. Gente, então, ó, você leu a primeira frase e já entendeu que a questão fala do quê? De ésteres, então pula para o final. Vê se com o final se já vai ser suficiente ou se você realmente precisa ler o texto inteiro. Tudo bem? Porque às vezes ele já deu o que é importante para você. Vamos ver o que ele fala no final? Ó, ele fala assim: assinale a alternativa que indique corretamente a estrutura correspondente ao aroma de laranja, que é o etanoato de N-octila. Bom, então ele já falou para você quem que é o composto, não é? Etanoato de N-octila. Gente, se é etanoato, quer dizer que a parte derivada do ácido tem quantos carbonos? 2, não é? E se é de N-octila, é porque o lado que não é derivado do ácido tem quantos carbonos? 8. Vamos lembrar de uma coisa? Como que é um éster mesmo? Como que é o éster, gente? Não é C dupla O, C? Sim ou não, gente? Isso daqui é o éster, não é? Esse lado aqui, gente, lembra que o oxigênio divide duas fronteiras, não é? O lado que tem o C dupla O é a parte derivada de quem? Do ácido, não é? Do ácido. E essa outra parte de lá é a parte derivada de quem? Do álcool. Vocês estão lembrados que éster é derivado da reação de um ácido com álcool, né? Então tá. Gente, o lado, olha o nome dele, etanoato. Quer dizer que o lado que tem o C dupla O tem que ter quantos carbonos? 2. O outro lado, depois do oxigênio, tem que ter quantos? 8. A gente vai procurar isso daqui. Vamos lá? Vamos ver se o primeiro já corresponde? Vamos lá, gente, ó. Primeiro, ó.
lado que tem o C dupla O, quantos carbonos tem? Ou perdão, é a letra A essa daqui. Lado do C dupla O tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. Esse cara é etanoato? Não, ele é o quê? Butanoato, então esquece essa primeira. B de bola, o lado que tem o C dupla O tem 2 carbonos? Tem, então é etanoato, né? E o outro lado tem que ter quantos carbonos? 8, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É a resposta? É, matamos. Vamos dar nome para todos os outros? Vamos lá? Vamos aproveitar que a gente sabe nomenclatura. Vai, essa letra C, gente, o lado do ácido tem quantos? 2, então é etanoato de, aqui tem 1, 2, 3, 4. Etanoato do quê? De butila. Perfeito. A letra D de dado, gente. O lado que tem o C dupla O tem quantos carbonos? 2. Etanoato de. Agora, esse outro lado tem 1, 2, 3, 4. Né? 5 carbonos. É pentil. Agora, qual tipo de pentil esse daqui? Não é só pentila, né? Vamos olhar esse finalzinho? Esse finalzinho é assim, ó. Dá uma olhadinha aqui, gente. CH3, CH, CH3. Portanto, que radical que é esse? Isopentil. Esse cara é o etanoato de isopentila. Vocês estão lembrados que iso sempre tem CH3, CH, CH3. Gente, quando você bate o olho num radical, olha pra cá. Se você notou que ele tem essa pontinha assim, ó, desse jeito, é iso alguma coisa. Tudo bem? Iso alguma coisa. Então, por exemplo, vamos supor que isso daqui fosse um radical. Aqui é o carbono do radical. Tudo bem? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o isohexil. Vocês estão entendendo? Iso sempre tem essa ponta desse jeito, assim. Belezinha? Agora vamos lá pro último, gente. Quero saber o nome desse último aqui. Me ajuda, vai? A letra E. Vamos aproveitar e dar nome para ele. Como que vai ser o nome desse último composto, gente? Me ajuda. O lado que tem o C dupla O tem 1, 2, 3, 4. Como que ele chama? Butanoato de. E o outro lado só tem um. Metila. Butanoato de metila. Só isso. Gente, alguma dúvida? Não? Então fechou. Diga. N-octila porque a cadeia era normal. Quando você chama de N-octil, né, N-propil, N-butil, é a cadeia normal. É aquele que você pode excluir o N. O N é negligenciável. Tudo bem? É uma nomenclatura mais antiga. Show? Gente, vamos para a questão de número 42? Ó, o pau-brasil é uma árvore que originou o nome do nosso país. Ela está distribuída ao longo do litoral brasileiro e durante muitos séculos foi uma das riquezas naturais mais exploradas no Brasil, chegando próximo da extinção. Você percebeu que até agora eu não sei do que se trata a questão, né? Então eu continuo lendo o texto. É diferente do anterior, né? Vamos lá. Hoje, porém, essa árvore é usada para reflorestamento em áreas desmatadas. A sua importância comercial veio da sua cor vermelha. Vermelho como brasa, usada por séculos atrás para o tingimento de tecidos. Duas estruturas químicas presentes na sua madeira são a brasilina, né, e também a brasileína, X e Y. Então a primeira é a brasilina e a segunda é qual? Brasileína. Tudo bem? E ele fala, sendo essa última responsável pela cor vermelha do pau-brasil. Em relação às estruturas X e Y, é correto afirmar que... Gente, vamos lá, ó. Ele vai falar sobre essas duas estruturas que estão aqui. Tudo bem? De novo, a primeira é a brasilina, a segunda é a brasileína. Vou escrever aqui, ó. Essa daqui é a brasilina, né? E essa daqui é a brasileína, Essa primeira ele chamou de X, vou deixar aqui o X, né? E essa segunda ele chamou de Y. Belezinha, pessoal? Agora eu quero que vocês deem uma olhada nos itens. Vamos lá. Enquanto eu tomo uma água, eu quero que vocês analisem. Bora. Analise essa questão, que é uma questão inteligente, tá? Bacaninha. Isso já vai refletir mais o que hoje em dia vem sendo cobrado de vocês. Bom, diz uma coisa pra mim, vocês deram uma olhada nas alternativas, né? Do que tá falando essa questão? De isomeria óptica ou geométrica? Os dois, concorda? Tem item que fala de geométrica, tem item que fala de óptica, né? Mas, gente, me fala uma coisa, vamos começar assim. Olha pra cá todo mundo. Quando eu falo de isomeria geométrica, né? A gente lembra de duas situações. Qual que é a principal? Gente, olha pra cá. Quando você tem isso daqui, ó. C dupla C, não é verdade? E aí, galera, vamos lá, ó. Suponha que aqui a gente tem um ligante que eu vou chamar de A, aqui um ligante B. Aqui um ligante que eu vou chamar de X, aqui eu vou chamar de Y. Qual é a condição para existir isomeria geométrica? Que o A seja o quê, pessoal? Me diz.
Diferente de quem? Do B. O A e o B tem que ser diferentes. Vocês estão lembrados? Tipo assim, aqui é um H, aqui é um metil. Aí pode ser. Não pode ser H e H. Tudo bem? O próximo, gente, qual que é a outra condição? Que X seja o quê? Vai, fala pra mim. Diferente de Y, não é? Ótimo. E um outro caso que é menos frequente é quando você tem um ciclo. Vocês estão lembrados? Tipo isso daqui, ó. Um ciclo. Tudo bem? Presta atenção no que eu vou te falar. E aí eu posso te dar duas situações. Quer ver? Ó, presta atenção aqui. Vou colocar assim, tá? E vou colocar um outro ligante assim. Vou colocar assim e vou colocar um outro ligante assim. Tudo bem? Gente, aqui tem um ligante A. Aqui tem um ligante B, aqui tem um ligante X, aqui tem um ligante Y, tá? Existe ligação dupla aqui? Nenhuma. Só que é um ciclo, não é? Bom, me diz uma coisa, qual é a condição para existir isomeria geométrica de novo? Vamos, que A seja o quê, gente? Diferente de B. E qual outra, gente? Que X seja diferente de Y. Então, são os dois casos de isomeria geométrica. Tem ciclo aqui? Tem, né? Só que você não está percebendo nenhum ciclo que tenha dois ligantes destacados para frente e para trás. Você concorda comigo? Você não está percebendo isso. Então eu não estou olhando isomeria geométrica. Eu estou procurando qual tipo de isomeria, gente? A óptica, não é? Só que agora eu quero te fazer uma pergunta. Isomeria óptica, 99% dos casos são aqueles em que a gente tem qual tipo de carbono? Carbono quiral. E como que a gente procurava carbono quiral? Gente, vira um pouquinho pra cá, Renanzinho, ó, rápido aqui, né, ó. Carbono quiral, como é que eu buscava numa fórmula em linhas, gente? Olha pra cá e me diz uma coisa, eu sempre pergunto isso pra vocês. Quantos carbonos quirais tem aqui? Nenhum, por quê? Gente, quando você olha uma figura dessa, os da ponta são todos o quê? CH3. Você concorda comigo? CH3. CH3 nunca é quiral, tem hidrogênio repetido. E esses outros aqui, todos os outros são o quê? CH2. CH2 é quiral, gente? Não, porque tem hidrogênio repetido. Portanto, uma cadeia dessa não tem nenhum carbono quiral. Agora, para você procurar carbono quiral, olha para cá, gente. Você vai procurar duas figuras, né? Eu sempre falo isso para vocês. Você vai procurar esse carbono daqui e vai procurar esse carbono daqui. Gente, tem que ter pelo menos um triozinho, porque quando tem um triozinho, é porque o ligante escondido é o H. Concorda comigo? Você vai olhar o que tem aqui, o que tem aqui, o que tem aqui. A mesma coisa, o quarteto. Você vai ver o que tem aqui, aqui, aqui e aqui. Você nunca olha para esses carbonos de cá. Então você vai ver quais são elegíveis para serem quirais. Pode ser? Vamos lá, Renanzito, acompanha aqui comigo. Gente, me diz, no anel aromático tem algum quiral? Não, porque não pode fazer dupla, né? Agora a gente procura nessa estrutura. Tem algum que tem aquela figurinha que eu estava procurando? E eu estou enxergando dois. Quais, gente? Esse de cima, concorda comigo? E esse de baixo. São os dois elegíveis para isso. Concorda? Vamos ver se eles são quirais de fato? Gente, me diz uma coisa, olha para cá. O lado esquerdo do ciclo é igual ao lado direito? Não, são diferentes. Então, dois ligantes já são diferentes, não é? Gente, outra coisa, ó. Em cima, OH. Embaixo, ligado a esse carbono. Você concorda que os quatro ligantes são diferentes? São ou não são? Então, esse carbono é o que, gente? Quiral. Mesma coisa é esse, né? Gente, o lado esquerdo é diferente do lado direito. A parte de cima é diferente do hidrogênio que está aqui embaixo. Portanto, esse carbono é quiral. Quantos carbonos quirais tem essa primeira estrutura? Duas, né? Dois carbonos quirais. Agora, e a segunda? Vamos ver? Gente, de novo, eu vou olhar para esses dois, né? Só que agora tem um problema, né? Esse daqui de baixo pode ser quiral? Não, por quê? Porque agora ele faz dupla. Agora o de cima é ou não é quiral, gente? Continua sendo. Portanto, o que eu posso dizer para você? Aqui nós temos dois carbonos quirais. Aqui a gente só tem um. Vamos ver as alternativas? Vamos lá? Ó, a estrutura X possui dois centros quirais, sim ou não? Sim, né? E, portanto, são possíveis 4 estereoisômeros. Como é que a gente calculava o número de estereoisômeros possíveis? 2 elevado a n, onde n é o número de carbonos quirais. Gente, o número de estereoisômeros, vou colocar aqui para vocês, né? É calculado assim, ó. Ele é calculado assim. 2 elevado a n, onde n é o número de carbonos quirais. Nesse primeiro seria 2 elevado a quanto, gente? Ao quadrado, né? Isso daqui vai dar quanto? 4 estereoisômeros, não é verdade? Ótimo. Sendo que, olha pra mim, 2 são destrógeros e 2 são levógeros. Lembra de um outro detalhe? Gente, sempre um destrógero vai ter a sua imagem levógera. Então, eles são um par de enantiômeros. O outro destrógero tem a outra imagem levógera. É um outro par de enantiômeros. É por isso que a gente falava assim, né? Desses 4 estereoisômeros, a gente consegue fazer 2 misturas racêmicas. O que é mistura racêmica? É aquela mistura de um par de enantiômeros que um anula o outro. Lembra? Porque, ó, se a gente tem 4 estereoisômeros, só para te explicar, tá? Olha o que vai existir, gente. Vai existir o D1, o L1, certo ou não? Uma imagem do outro. Vai existir o D2 e vai existir quem, gente? O L2, não é verdade? Então, ó, são quantos isômeros ao todo? 4, não é verdade? Esse é a imagem desse, então eles são uma mistura racêmica. Esse é a imagem desse, a gente consegue fazer outra mistura racêmica. É por isso que se perguntarem para você, quantos isômeros opticamente inativos a gente pode ter?
Você responde 2. Nenhum é opticamente inativo, mas a gente consegue fazer duas misturas racêmicas que são inativas, né? O termo isômero opticamente inativo não é adequado, mas ele vem sendo usado há muito tempo. Vocês estão entendendo? Então, se eu te perguntar número de estereoisômeros, 2 elevado a n, né? Se eu perguntar número de isômeros opticamente inativos, é a metade sempre. Tudo bem? É o número de misturas racêmicas. Gente, agora me fala desse outro. Quantos isômeros esse cara tem? Quantos isômeros ele tem? 2 elevado a quanto, gente? A 1. Isso daqui dá quanto? 2. Então só tem 2 isômeros, não é? Um que eu vou chamar do quê, pessoal? De destrógeno e outro que eu vou chamar do quê? De levógeno. Quantas misturas racêmicas a gente pode ter ali? Uma, que é o D misturado com L em partes iguais, né? Acabou. Vamos ver as demais? Na estrutura Y há 3 centros quirais? Não, só tem 1. XY possuem a mesma quantidade de centros quirais? Não, essa tem 2, aquela tem 1. A isomeria de X e Y é a isomeria geométrica cis-trans? Não viaja, né? E por último, a estrutura Y é um isômero de metameria de X. O que é metameria mesmo? É um heteroátomo variando, é uma isomeria plana, não é uma isomeria espacial. Tá claro pra vocês? Gente, bonita questão, né? Questãozinha caprichada, cara, falei pra vocês, né? A prova da terceira série não é ruim, né? Agora vamos lá pra uma outra, gente. Ó, vamos ver o seguinte. O processo inovador e altamente sustentável na área de biotecnologia, né, criado pela Universidade Federal do Espírito Santo, ele fala bem aqui, ó, prestem atenção, transforma casca de coco em etanol e pode revolucionar o mundo da energia renovável. Hoje, gente, estamos falando na produção do que, então? De etanol a partir da casca do coco. Gente, me fala uma coisa, como é que eu produzo etanol mesmo? A partir do que, geralmente? Da cana-de-açúcar, não é? Que reação que a gente faz para produzir? Transesterificação é biodiesel. Como é que eu faço, gente, para produzir álcool a partir da cana? Para produzir uma bebida alcoólica a partir da cana? Fermentação, não é? A reação é fermentação. Vamos continuar lendo, tá? A transformação da casca de coco verde em etanol foi desenvolvida pelo laboratório, blá, 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 vinculado ao programa, blá, blá, blá. O processo utiliza-se enzimas celulases, né? Sob alta, para quem fez a prova da UFMS esses dias, né? Que estava escrito celulose ao invés de celulase, né? Sob alta pressão hidrostática e temperatura moderada para atividade celulásica como parte do processo. Gente, o processo desenvolvido usa um material muito presente em praias do Espírito Santo que chega a produzir blá, blá, blá. Cara, você gravou o que dessa questão? A gente está falando da produção de etanol a partir da casca do coco. E ele pergunta assim, entre as etapas de transformação da celulose em bioetanol, temos a reação de quê? Fermentação, não é? Então a resposta qual que é, gente? Letra C. Tudo bem? Qual que vocês acham que muita gente marcou? Alcoólise. Por quê? Porque fala álcool, né? Vai lembrar... Alguém sabe o que é uma alcoólise? Alguém sabe o que é uma alcoólise? Eu vou falar para vocês, alcoólise é sinônimo de transesterificação. A letra B e a letra E são idênticas. Transesterificação. Agora, alguém lembra o que é uma transesterificação? Vamos lembrar de uma coisa? Ó, nós temos aqui, pessoal, prestem atenção, olha aqui, 3 biocombustíveis, não é? 3 biocombustíveis que sempre vão aparecer para vocês, tá? Embora a prova, olha aqui, a prova do passe não cobre muito essa parte, tá? Mas se cobrar, dá uma olhadinha. 3 biocombustíveis, quais são eles, pessoal? Vamos colocar aqui, ó, o etanol, que a gente acabou de mostrar. Segundo, biogás, tá? E o terceiro qual que é, gente? O biodiesel, não é isso? O biodiesel. Vamos lembrar de uma coisa? Como que se chama a reação que produz etanol e biogás? Ambas são reações do quê? Fermentação, não é? Fermentação, tá? A diferença qual que é? Alguém lembra? Qual que é a diferença do etanol para o biogás? O que a gente usa como fonte? Para produzir etanol eu uso um açúcar, né? Pode ser da casca do coco, como ele disse, né? Ou pode ser do quê? Da cana-de-açúcar, da beterraba, do milho. O importante é usar um açúcar. Quem faz essa fermentação é um micro-organismo, não é? O que ele é mesmo? Alguém lembra? É um fungo ou é uma bactéria? O que está presente no fermento biológico, no fermento para pão? É um fungo, é esse cara que faz, é um fungo, tudo bem? É uma levedura. Agora, para fazer o biogás, o que eu uso para fazer biogás? Bactérias, tá? Mas o que a gente usa como matéria-prima para chegar no biogás? Lixo orgânico. Vocês estão lembrados? Lixo orgânico, resto de alimento, resto de excremento, a gente usa para fazer biogás. A reação é fermentação, só que o etanol quem faz são leveduras, são fungos. E no caso do biogás são bactérias. Tudo bem? Agora no caso do biodiesel, como é que se chama a reação que produz biodiesel? Tá aqui para você, transesterificação. Alguém lembra o que é uma transesterificação, que foi a minha primeira pergunta? É a transformação de um éster em outro éster. Como é que a gente faz? Pega um éster e reage com o quê?
com álcool, produz um novo éster e um novo álcool. Geralmente, como que a gente fazia? Pega um óleo, né? Lembra que óleos são o que, pessoal? Ésteres do glicerol. São triésteres do glicerol. E aí a gente reagia com o que, pessoal? Com metanol ou etanol. Vamos pegar o etanol. Tudo bem? O que você vai produzir nessa reação? Isso é um éster, isso é um álcool. Tem que gerar um novo éster. O novo éster a gente chamava do quê? De biodiesel, né? Biodiesel. E quem que é o novo álcool gerado? Se isso daqui era um triglicerídeo, qual que é o álcool que a gente gera? O glicerol, na verdade, o glicerol ou glicerina. Pronto, gente, essa é uma transesterificação. Então, óleo mais esse cara, que é o etanol ou metanol, gera o biodiesel mais glicerol. Eu vou repetir para você. Esse cara aqui, ó, é um triéster do glicerol. Isso aqui é um álcool. O biodiesel é uma mistura de ésteres. E esse cara aqui é um triálcool. Pronto, gente, essa é a reação. Chamamos de transesterificação ou alcoólise. Tudo bem? Gente, alguma dúvida? Não? Tudo lindo? Então, fechou. Alguém imagina por que é chamada de alcoólise? Porque o álcool ele vai ser usado para quebrar essa molécula, exatamente. O que é uma hidrólise? É quando a água quebra, né? Quando a água é quebrada e quebra o composto. A alcoólise é quando o álcool quebra e é quebrado na reação. Tudo bem? Perfeito. Gente, alguma dúvida? Não? Então tá bom. Agora eu quero te mostrar 44. Eu quero ver como que vocês são de interpretação de texto. Lê esse texto com carinho, fazendo favor. Lê com carinho. Leia com carinho o texto, que vai ser importante. De novo, se o texto não falar nada para você que você já consiga captar o que ele quer, então você tem que continuar lendo. Eu vou te fazer perguntas sobre ele. Leram? Gente, de quem que ele está falando nesse texto? De qual molécula? Do DDT, né? DDT que era um pesticida, não é isso? Tá, agora deixa eu te perguntar. Aonde que esse cara se acumula nos organismos vivos? No tecido adiposo, né? Tecido adiposo são gorduras, né? Gorduras são polares ou apolares? Apolares, né? Tá, vou continuar a leitura. A fórmula molecular e o fator que justifica a sua, olha aqui, ó, a sua magnificação trófica na cadeia alimentar são respectivamente quais? Ô, gente, eu vou te dar uma dica aqui, né? Para começo de conversa, esse cara aqui, ele diz que se acumula em tecido adiposo. Então, a primeira coisa que eu vou procurar é o quê, gente? Qual o tipo de caráter? Ele é lipofílico, anfotérico, hidrofílico, eletrofílico ou nucleofílico? Lipofílico, não é? Então, qual que é a alternativa, gente? Letra A. Eu precisei contar a fórmula? Não. Agora, minha pergunta para vocês é a seguinte. Eu quero saber o que significa cada um dos outros. Vamos lá? Gente, o que é anfótero? A água é anfótera. Por que a água é anfotérica? Em meio ácido, ela se comporta como o quê? Como base. E em meio básico ela se comporta como o quê, gente? Como ácido. O que é alguém de caráter anfotérico? É alguém que ora se comporta como ácido e ora se comporta como base. O que é hidrofílico? Afinidade por água. E para ter afinidade por água tem que ser polar ou apolar, gente? Polar, né? Ótimo. O que é eletrofílico? Afinidade por elétron, né? Gente, afinidade por elétron, quem tem geralmente é um cátion, né? Lembra que a gente usa esse termo em reações orgânicas, eletrófilo, nucleófilo, e aí a próxima é afinidade pelo núcleo. Núcleo é positivo. Para eu ser afim do núcleo, eu tenho que ser o quê? Negativo. Então, geralmente, ânions são o quê? Nucleófilos e cátions são eletrófilos, né? Tá, agora, gente, me fala uma coisa, só faltou uma coisa nessa questão que eu achei que seria mais criativa, né? Gente, o que é caráter anfifílico? Quando é as duas, é apolar e polar ao mesmo tempo. Quem que é assim? Que produto que a gente usa no cotidiano? Sabão e quem mais? Detergente, não é? Sabões e detergentes, pessoal. Lembrando, qual que é a diferença de um sabão para um detergente? Na verdade, é a função orgânica. Vamos lembrar? Sabão é sal de ácido graxo. Sal de ácido carboxílico de cadeia longa, né? E detergente?
É sal de ácido sulfônico, tem que ter SO3 nananã, SO3Na. Ambos são sais, porque tem caráter anfifílico. Ambos têm cadeia longa. Agora, se tem C dupla O com um metal, é sabão, tudo bem? Se tem ali SO3 na Na, é detergente, tudo bem? Ou se é um sal de amônio quaternário, detergente, tá bom? Para ser sabão tem que ter C dupla O junto de metal. Show de bola? Tranquilo? Agora a última, né, gente? Vai falar sobre quem? Lê ali. Chulé, ótimo, né? E ele fala bem assim, ó. Bom, ele me dá essa estrutura, né? E ele fala, a nomenclatura sistemática do ácido isovalérico e os principais constituintes do gás de cozinha são quais? Ixi, eu vou ter que ler o texto, né? Bom, eu consigo saber o nome do ácido isovalérico, não consigo? Vamos tentar? Vamos lá, gente. Primeiro, olha para essa cadeia, né? Isovalérico, isso daqui é um nome usual, não é verdade? Vamos tentar dar o nome oficial para ele? Gente, a cadeia principal, ó, tem 1, 2, 3, 4 carbonos, não é? Me diz uma coisa, ó. Carbono 1 é o da esquerda ou da direita? Da direita, porque tem o grupo funcional, né? 1, 2, 3, 4. Então, no carbono 3, a gente tem um radical metil. Como que vai ser o nome desse composto, gente? Vai ácido o quê? Onde que está o metil? No 3. Então, ácido o quê, gente? 3-metil. E agora o nome do composto. 4 carbonos é o quê? But, tipo de ligação entre os carbonos é simples an e o final oico. O nome dele é ácido 3-metilbutanoico. Então não é esse nome oficial. O oficial tem que falar 3-metil. Não é esse, né? Não é esse. Então, ó, 3-metilbutanoico, 3-metilbutanoico. Temos duas alternativas, né? Agora ele quer saber os constituintes do gás de cozinha. Ô, gente, vamos ver conhecimentos gerais. É metano e butano ou é propano e butano? Propano e butano eu também acho, mas vamos ver se o texto me ajudava um pouquinho nisso, tá? A resposta é a letra E, tá, gente? É propano e butano. Mas vamos ver se o texto ajudava. Lê aí, vê se o texto ajuda. Me responde, o texto ajuda? Ele me dá alguma dica de que no gás de cozinha tem propano e butano? Não, ele não dá essa dica. Então, na teoria, nessa questão, você tinha que saber de cor, né? Gente, então vamos lembrar de uma coisa? Nós temos dois gases que são obtidos a partir do petróleo, né? Nós temos duas frações gasosas, na verdade, duas frações gasosas. Nós temos o gás natural e nós temos o GLP. Qual que é o do botijão? O GLP. Então, o GLP lembra de C3 e C4. Ou seja, pessoal, propano e butano. Agora o de cima, gás natural, o que você lembra? De C1 e C2, metano e etano. Gás natural é metano e etano. Gás de cozinha é propano e butano. Agora, na sequência de destilação, isso daqui era obtido no topo, né? Quem que vinha depois? Ó, aqui está o topo lá da destilação do petróleo, tudo bem? Aqui está o topo. Quem vinha primeiro eram os gases, né? Segundo lugar. Você lembra do Gaga, daquela frasinha que a gente tinha? Gaga não quer dizer louvor rezando, vocês estão lembrados disso? Gente, olha pra cá, ó. Gases, depois quem? Vem a gasolina, depois vem a nafta, depois vem quem? Querosene, depois vem quem, pessoal? O diesel. Depois vem os óleos lubrificantes, e por fim vem quem, pessoal? Os resíduos, né? Essa daqui é a sequência que é separada dos componentes na torre de petróleo, tudo bem? Primeiro, lá no topo nós temos os gases, depois nós temos a gasolina, depois nós temos a nafta, depois nós temos o querosene, depois nós temos o diesel, óleos lubrificantes e por fim os resíduos. Lembrando que resíduo é aquilo que não destila, é aquilo que sobra no processo, né? Resíduo é o que sobra da destilação. Tudo bem? Se quiser anotar essa sequência, vale a pena. Tudo bem? Lembrando, qual que é o nome desse processo aqui que a gente acabou de falar? Lá que você usa para separar as frações? Destilação fracionada, não é? Então, ó, a destilação fracionada do petróleo é assim. Destilação fracionada do petróleo. Tudo bem? Esse é o processo. Show de bola? Tranquilo? Gente, a prova normal já cobrou. A prova do passe acho que não cobrou de vocês a sequência ainda, né? Mas a prova normal já cobrou. Poderia pôr para vocês. Tudo bem? Eu quero que vocês garantam nessa prova de agora, desse final de semana, 5 questões. As 5. Tudo bem? Porque não é difícil. A prova de química não é difícil mesmo. Tá bom? Gente, alguma dúvida? Não? Então vamos continuar, estamos no finalzinho já aqui, ó. Vamos lá para as últimas aqui para a gente poder fechar, né? Vamos lá, gente. Triênio
Próximo aqui. Qual que é? A gente foi 20, 22? Essa era 20, 22? 19, 21. Então vamos para 20, 22. 20, 22 é o último triênio que teve prova da terceira etapa, né? Vamos lá. Bora aqui. Ai, ai. Vamos ver essa daqui, gente. Começa por essa, 41. Bora? Gente, ó, questãozinha mais do que básica, né? Mais básica do que NaOH. Essa questão é muito básica mesmo, né? Então vamos falar um pouquinho dela, né, gente? Ó, ele fala sobre o TNT. O TNT, o TNG e o T4, blá blá blá, né? Conforme a figura abaixo, são explosivos bastante potentes. Uma das características estruturais mais marcantes desses três compostos é a presença de grupos nitros em sua composição, né? Perfeito, né? Agora, depois eu vou te fazer uma pergunta valendo 10ão, pode ser? Vamos lá. Gente, essa daqui, ó, a fórmula molecular na ordem que aparece no texto de A, B e C é respectivamente qual? Ô, gente, eu vou te dar uma dica, né? Nesse tipo de questão, primeira coisa, conta só carbono. Só carbono, né? Vamos lá, ó. Por exemplo aqui, quantos carbonos nós temos, gente? O anel são 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem mais algum? Tem, né? Aqui em cima. Então esse cara é o quê, gente? C7, né? Então me diz uma coisa, podemos excluir algumas? Sim, qual? A letra A já foi embora, não é verdade? Segunda, a gente pode excluir? Posso também. A terceira, posso excluir? Posso, né? Ficamos entre D e E, não é verdade? Então não vai dar uma de bobo de querer contar hidrogênio. Vocês estão entendendo? Você só conta se o carbono não for suficiente. Aqui tem quanto, gente? Me diz. Aqui tem carbono? Não, aqui. Não, aqui. Tem 1, 2, 3. Então aqui tem quantos carbonos? 3, né? Gente, pode ser a letra D de bola? É a letra D de dado? Não, né? Então a gente já tem a resposta. Concorda comigo? Já temos a resposta que é a letra E. Vamos só conferir se essa última tem 3 também? Gente, olha pra cá, ó. 1, 2, 3. Tá certo, né? 3 carbonos, beleza? Ah, Rui vai conferir o resto? Ah, não vou não, tô com preguiça, né? Você já bateu o olho, é isso daí que você marca, né? Ah, Rui, mas e se alguém depois for lá e contar e perceber que tá diferente? Aí alguém vai entrar com recurso para anular a questão. Tudo bem? Então você pelo menos marcou a melhor. Concorda? Essa eu já contei antes, tá, gente? Fica tranquilo que tá tudo certinho, tá? Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês, a pergunta é muito interessante. Eu quero saber o seguinte: qual é a função orgânica que o composto A pertence? Nitrocomposto, muito bem. Qual é a função que o composto B pertence? E aí? O que é esse cara? Alguém lembra de onde que vem o nitrocomposto? Alguém? Vamos lá. Eu vou abusar de reações orgânicas de vocês. Vocês perceberam que até hoje nunca caiu uma questão difícil, nem nada de reações orgânicas, né? Pode ser que eu queime minha língua e nessa prova agora caia, tá? Mas até hoje nunca caiu, tirando aquela de oxidação e redução, que era básica, não é? Me diz uma coisa, gente. Alguém lembra como é que eu fazia para gerar isso daqui? Por exemplo, eu partia do benzeno, olha para cá, e eu queria chegar no nitrobenzeno. Alguém lembra qual que era o nome da reação? Eu vou pôr um grupo nitro. Nitração, não é? E o que eu usava de reagente para fazer uma nitração? Qual era a substância que eu usava, gente, para fazer essa reação? A gente usava ácido nítrico. A gente usava HNO3 com ácido sulfúrico como catalisador. O que eu estou te dizendo é o seguinte: quer colocar NO2 num composto? O que você tem que fazer, gente? Você tem que reagir esse cara com o quê? Com ácido nítrico, não é? Com HNO3. Gente, mas me diz uma coisa, ó. Aqui nesse caso você colocou o NO2 aqui normal na cadeia, não é? Agora, nesse outro caso, você tem ligado o NO2 a quem, gente? Ao O. Concorda comigo que está ligado ao O? Então quero que você me responda uma coisa. Que função orgânica que esse cara aqui pertence? Me diz uma coisa. De onde é que veio esse cara aqui mesmo? Esse NO2? Do ácido nítrico, não é? Do HNO3. Gente, vamos tentar enxergar uma coisa? HNO3, para parecer com isso, que é NO2, vamos tirar o NO2 dessa fórmula, vamos ver o que sobra. Tira um N e tira 2 Os, o que sobrou? Tira um N e tira 2 Os daqui, o que sobra? Sobra HO. Concorda comigo que sobra HO? Então a gente pode escrever ácido nítrico como HONO2. Agora, gente, esse outro cara, né? Você percebeu então que nessa reação esse cara perde o OH, não é verdade? Ele perde o OH. Então esse outro cara, você acha que deve ter perdido o quê? Um H, porque, gente, se aqui sai um H e aqui sai um OH, vai embora o quê, pessoal? Água. Então me diz uma coisa, se eu devolvo o H para essa molécula, ela se transforma no quê? Esquece o resto. Que função? É um álcool, né? E, gente, me diz uma coisa. Eu estou reagindo um álcool com HNO3, não é verdade? O que essa reação vai produzir? Um composto mais ananã. Como que é o nome do composto?
Éster. Por que é um éster? Porque ácido mais álcool tem que dar o quê, gente? Éster mais água. Ácido mais álcool dá éster mais água. Então esse cara que vocês estão vendo, por incrível que pareça, é um éster. Ele é um éster. Só não tem o C dupla O, ele tem NO2. Porque a parte ácida dele não veio de um ácido carboxílico, veio de um ácido inorgânico. Olha que loucura, né? Mas, gente, ninguém vai te perguntar isso, tá? Fiquem tranquilos. Só tô te falando que esse cara aqui, ele é um éster, tá? Ele é um éster. E de forma análoga, você poderia raciocinar por aqui e pensar que esse cara é o quê? Vamos lá. De novo, essa parte veio de um ácido, né? Veio de um ácido. E essa outra parte veio do quê, gente? Que tem nitrogênio. De uma amina, provavelmente. Reação de ácido com amina geralmente gera o quê? Uma amida. Tudo bem? Só que nesse caso eu não chamo de amida, não. Mas a ideia é que ela seja uma amida. Porque tem uma parte derivada de um ácido e uma parte derivada de uma amina. Loucura, né? Só que nesse caso é um outro nome. Então a química orgânica é meio louca mesmo, né? Vamos lá. Gente, agora eu vou pro próximo. Pode ser? Vamos lá. Ó, últimas questões. Questão 42. Gente, agora você vai perceber um padrão bem bacana, tá? Vai falar sobre a capsaicina e ele vai me dar a estrutura da capsaicina. Tudo bem? Essa estrutura que vocês estão vendo aqui. E ele vai fazer afirmações sobre ela. Gente, é um tipo de questão que vem caindo muito na prova. Pode reparar, da segunda prova para frente é muito frequente esse tipo de questão. Quero que vocês analisem e me ajudem aqui. Pode ser? Bora! O cara te dá um composto e pergunta um monte de coisa sobre ele. Vamos lá? Gente, começou aqui então. Ó. O composto possui somente funções oxigenadas e carbono sp2? Não, o que está errado aqui? Quais funções tem aqui? Me diz. Como é que se chama essa função aqui? OH ligado ao anel aromático. Fenol, perfeito, né? Gente, e essa outra? COC. Como é que se chama o coque? Éter, não é? Esse cara aqui é um éter. Agora, gente, como é que se chama quando eu tenho nitrogênio ligado a C dupla O? Amida, não é? Então a gente tem uma função nitrogenada. Tá errado, né? Ele falou que só tinha oxigenada. Qual foi o erro que ele colocou nessa letra A, além disso? O SP2, né, gente, é minúsculo, né? É SP e o 2 lá em cima, né? Então vamos lá. Na estrutura da capsaicina é possível identificar pelo menos 2 centros de quiralidade. Você consegue identificar 2 carbonos quirais aqui? Quantos carbonos quirais tem essa estrutura? Você olha para cá? Você olhou algum desses? Não, por quê? Tem dupla, você não olha. Esse daqui? Não, esse. Algum desses? Não, esse. Não, esse. Esse era o único que seria elegível, né? Só que embaixo ele tem metil e aqui metil. Portanto, tem carbono quiral? Nenhum. Esquece. Próximo, gente. A estrutura apresenta carbonos secundários, terciários, bem como carbonos com hibridização sp2. Vamos lá. Tem carbonos secundários, sim ou não? Muitos, né, gente? Por exemplo, ó, secundário, 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 secundário. O que é um carbono secundário? Tá ligado a 2 outros carbonos, não é? Terciário, tem algum terciário? Quais? Esse é terciário? Não, né, gente? Porque aqui é OH, lembra? Né? Cuidado, foi igual a prova da UFMS errou esse final de semana por conta disso. Eles colocaram uma questão pensando assim, mas pensaram errado, né? Gente, esse daqui também é secundário, né? Não é terciário. Agora, esse é terciário? Esse é, né? Que tá ligado a 1, 2, 3 carbonos. Esse outro aqui é terciário, sim ou não? Sim. Então, por enquanto, tá tudo lindo, né? Continuando, bem como carbonos com hibridização sp2. Tem ou não tem? Sim, quantos? Tá certa essa alternativa. Quantos carbonos sp2? Conta aí. Quantos? Vamos ver? Gente, quantos tem aqui? 6. Todos eles são sp2, não são? Aqui. Mais 1, 7. E aqui, mais 2. Nós temos 9 carbonos sp2. Tudo bem ou não? Tá beleza, alternativa correta. Bom, a estrutura química é caracterizada pela presença de grupos aminas? Não, tem amida. E carbonos com hibridização sp? Tem algum carbono sp? Quando que um carbono é sp? Quando ele faz 2 duplas, não é? Tipo esse cara aqui do meio, esse carbono do meio aqui é sp, né? Ótimo. Ou então, uma tripla, não é? Ótimo. Não tem nenhum desses casos aqui, né? Esse carinha também seria sp. Show de bola? Não tem. A estrutura apresenta apenas carbonos primários e hibridização sp3? Não. Tem carbono sp3 aqui? Tem carbono sp3 aqui? Tem quantos? Quantos? Vamos contar? Algum desses é sp3? Não. E esse?
Esse é 1. Esse? Não. Sim. 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 Até aqui 5, né? Vamos lá. Aqui. Não. Aqui. Esse. Sim, sim e sim. Portanto, tem 8. Concorda comigo? 8 carbonos sp3. Perfeito, gente. Olha que questão budinha bonita, né? Que eu falo, não é difícil, mas é uma questão bonitinha. Agora a gente está falando daquele tema que nós comentamos agora há pouco, né? Dá uma olhadinha. Questão sobre sabão. Vamos lá? Sabão. Pode ler. O principal componente de um sabão pode ser representado por RCOONA. Você lembra que na verdade é RC dupla O menos e o que mais, gente? Na+. É ou não é, gente? Isso daqui é o nosso sal de ácido graxo. A ação da limpeza de um sabão sobre as gorduras se deve a quê? Gente, você nem leu. Ele perguntou, ação de limpeza do sabão. Por que o sabão consegue limpar? Porque ele é polar e apolar. Como é que a gente chama esse caráter? Anfifílico. Você vai buscar isso nas alternativas, não inventa moda. Qual que é a alternativa? Ah, vamos ver? Alta polaridade do grupo carboxílico, sim ou não? Sim, porque ele é iônico, né? Que o torna solúvel em água. E a baixa polaridade da cadeia carbônica, que no caso é o R, que o torna solúvel nas gorduras. Faz sentido? Faz, né? Agora vamos ver as outras? Vamos lá, vamos para a viagem? A reação entre o grupo carboxílio e a gordura formando um éster solúvel em água. Qual que é o erro? Hã? Qual é o erro? Não. Qual que é o erro? Quando você limpa, quando você passa sabão na sua mão, né? Você está com uma mancha de óleo na sua mão, tudo bem? Você vai usar um sabão para remover essa mancha. É uma reação química? Hã? Claro que não, é um processo puramente físico, gente. São forças intermoleculares. Quando você passa o sabão, o que acontece? A parte apolar faz dipolo induzido com a gordura. A parte polar, que é a carboxila, se liga às moléculas de água. É um processo puramente físico, não é uma reação química. Vocês estão entendendo? Próxima, vamos lá. A insolubilidade das gorduras no sabão. Claro que não, ela é solúvel, né? Tanto que a parte apolar interage. A degradação das gorduras através da reação. Falou reação, você já pula. Não é reação química. Ao baixo ponto de fusão das gorduras, que facilita a sua reação com o sabão. É como se ele estivesse falando assim, né? Quando você põe o sabão, ele derrete a gordura. Não viaja, né, gente? Não viaja. Então, pelo amor de Deus, tá? Lembra que aqui é um processo puramente físico. No nosso corpo, gente, nós temos a ação de algum sabão, assim, ou algo parecido? Durante o processo de digestão, quem que tem algo parecido? Quem que me manda, né, substâncias de caráter anfifílico para ajudar na digestão? A bile, na verdade, a vesícula biliar, né? Na verdade, a vesícula biliar ela não produz nada, né? Quem produz, na verdade, quem que é? O pâncreas, não é? É o pâncreas ou o fígado? Eu não lembro das aulas de biologia, né? Um deles produz o suco biliar, né? A vesícula só armazena aquele suquinho, né? Eu não lembro quem que é, o fígado? É o fígado, né? Faz tempo que eu não vejo isso, né? Pelo menos desde 2007, tá? Mas vamos lá, gente, ó. Ele manda isso daqui para lá e armazena na vesícula. A vesícula vai começando a encher e de repente ela faz aquele... assim, né? E manda para você esse sabãozinho. Esse sabãozinho tem qual função no nosso corpo? Emulsificar as gorduras. Por isso que pessoas que removem a vesícula biliar, né? Elas têm dificuldade em fazer o quê, gente? Em digerir bem coisas gordurosas. A pessoa come, mas sempre dá caganeira, né? Porque o organismo não consegue digerir. As fezes saem todas oleosas. Você sabe reconhecer fezes oleosas, gente? Hã? Não sabe quando você caga oleoso? Você não sabe, é só de casa, é utilidade pública. É fácil você saber, gente. É aquela que gruda na parede do vaso sanitário. Já foi cagar e notou que grudou de vez em quando? Grudou assim, nossa, que estranho, ficou grudado na parede, né? Isso quer dizer que está oleosa, né? Então, as fezes estão oleosas. Geralmente, fezes oleosas pode ser por diversos fatores. Você nunca come gordura e num dia você vai lá e come um churrasco de cupim. Cara, você vai cagar oleoso, né? Porque a sua vesícula biliar não vai conseguir fazer a emulsificação total. Ou então, pessoas que estejam já com problemas com vesícula preguiçosa ou com uma pedra na vesícula, também pode dar esse mesmo problema. Vocês estão entendendo? Então é assim, é uma coisa que poderia aparecer para vocês, né? Cocô no vaso, olha que questão bonita que ia ser, né? Questão bem bacana. Vamos lá, gente. Alguma pergunta? Não? Vamos fechar então com as duas últimas aqui? Bora! Gente, questão 44, ó. Essa questãozinha foi anulada, tá? Mas eu quero que vocês deem uma olhada nela. Questão polêmica. Polêmica demais. O passe da terceira série é a única prova que teve poucas questões, só teve essa, se eu não me engano, de química anulada até hoje. Teve um ano que a da segunda série foram anuladas 4 de 5.
né? Não lembro se foi triênio 2018, 2020 ou se foi 2019, 2021. Eles trouxeram as respostas em itálico. A alternativa que era certa estava em itálico. E aí eles... É sério? Eu vou mostrar pra vocês essa prova. Antes, pessoal de casa, eu tenho que mostrar essa pra vocês. É sério, gente. Hã? Ah, era da primeira série. Era da primeira série a prova, não era da segunda. Da primeira série. Hã? Mas é para facilitar, né? Você vai fazer a prova, já notou que tá em itálica a alternativa certa, já marca. Né? Bem melhor, não é? Melhor que ter que estudar, não é verdade? Vamos lá. Gente, a umbeliferona é um agente terapêutico, anticoagulante, antifúngico e retentor de radiação solar. Sua estrutura pode ser representada por... Primeira coisa que eu vou perguntar para vocês é uma coisa que você não espera, tá? Gente, por que esse cara é um retentor de radiação solar? Essa pergunta, gente, o Enem já cobrou algo parecido. Ele já perguntou para vocês uma vez o seguinte: qual das características das moléculas que ele te dava que é responsável por sua cor? A cor tem a ver com a mesma coisa disso daqui. Alguém imagina? Gente, o que você percebe que tem no anel aromático? Uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. E tem ressonância entre esses elétrons, não é? Agora dá uma olhada. Dupla, simples, dupla, simples, dupla. Simples, par de elétrons livres. Simples de novo, dupla. Gente, os elétrons que estão aqui, eles estão todos ressonantes nesse composto. Todos ressonantes. E por conta disso daqui, é porque esse cara consegue ser utilizado como retentor de radiação. É como se fosse assim, na hora que você manda luz para ele, luz ultravioleta, essa luz ultravioleta é absorvida e começa a saltar. Tudo bem? O elétron é excitado e começa a se movimentar. É por isso que ele retém essa radiação. Tudo bem? Então, moléculas com muita conjugação são assim. Gente, agora a pergunta é, essa cadeia é classificada como o quê? Vamos lá. Cíclica ou acíclica? Cíclica, né? Então a gente já elimina qual, gente? Letra E. Letra E foi embora. Concorda comigo? Não é acíclica, né? Próxima, ela é alicíclica ou aromática? Aromática, não é? Essa cadeia é aromática, tem um anel aromático, não é? Então, ó, não pode ser essa daqui e não pode ser essa daqui. Estamos entre duas, não é? Mononuclear ou polinuclear de núcleos condensados? Bom, o que é mononuclear? O que você imagina que seja? Só um núcleo, só um anel, não é? O que é polinuclear? Mais de um anel, né? Quantos anéis tem essa cadeia? 2, não é? Então a resposta é qual? Letra C, pronto. Letra C foi a mesma resposta que eu dei quando eu fiz essa questão, né? Aí alguns professores falaram não, porque esse anel aqui não é aromático, esse anel aqui não é aromático. Gente, gerou a maior loucura, né? Cada um falava que era, outro que não era. Eu defendi até o fim que ele é aromático. E ele é aromático por quê? Não é só essa parte que é aromática, a outra também é. Gente, para um composto ser aromático, ele tem que respeitar algumas condições. Primeiro, tem que ser cíclico. Ele é. Sim. Segundo, seus carbonos têm que ser hibridizados em sp2. Tudo bem? Seus carbonos são hibridizados em sp2? São, né? Você tem ligações duplas conjugadas? Sim, temos, né? E outra coisa, pessoal, aqui você percebe que tem uma dupla, uma simples, e o que o oxigênio tem, pessoal? O oxigênio tem um par de elétrons e outro par de elétrons, não é? Quando você tem qualquer heteroátomo num ciclo, esse heteroátomo vai ter uma hibridização do tipo sp2. Você fala, tá, Rui, como assim sp2? Ele não está fazendo ligação simples? Vou contar para você. Quando esse cara aqui é um heteroátomo, ele fica sp2. E por que eu falo isso para vocês? Qual que é a geometria do sp2? Ele é tetraédrico, trigonal plano ou ele é linear? Ele é o que, pessoal? Quando você tem um... Vamos pensar no carbono. O carbono sp2 é aquele que faz dupla, não é? O que ele é, gente? Tetraédrico? Não. Ele é trigonal plano? Sim, ele fica na forma de um triângulo. Isso daqui é algo parecido. Gente, um ligante está para cá, outro ligante está para cá. E tá vendo esse par de elétrons aqui? Ele completa o plano. Esse plano que você acabou de ver é um plano o quê, pessoal? Um plano aqui que é desse composto, ó. Dessa ligação, essa ligação e o par de elétrons. Tudo bem? E agora, gente, ortogonal a isso, quem que a gente vai ter? Esse par de elétrons livres. E por que eu tô falando que isso é importante? Porque esse par de elétrons livres, se ele tá ortogonal, ele consegue fazer o quê, gente? Entrar em ressonância. Quando o elétron está para fora, como é o caso desse, ele não entra em ressonância. Esse daqui consegue entrar. Isso que torna esse composto inteiro aromático. E é por isso que ele é um biciclo, né? Ele é um biciclo polinuclear de núcleos condensados. Os dois anéis são aromáticos. É a mesma coisa de eu falar assim para você, ó. Isso daqui também ele é polinuclear com anéis condensados. Isso daqui é polinuclear com anéis condensados. Tudo bem? Só que aqui são dois anéis benzênicos. Aqui é um anel benzênico e um anel heterocíclico. Gente, só que isso não é uma questão para cair em ensino médio, né? Gente, não é brincadeira. Teve uma discussão enorme. Professor que defendia uma coisa, professor que defendia outra. Teve professor que falou é mononuclear, porque só tem um núcleo aromático, que é esse daqui. O outro não é aromático. E é por esse motivo que eles anularam a questão. Porque ninguém entrou no consenso. Nem a gente como professor da universidade.
Então, assim, né? Não ficou muito legal essa questão, eles anularam pelo bem da sociedade, né? Mas é loucura. Diga. Aí é que tá. Quando ele fala polinuclear, tem dupla interpretação, porque polinuclear é ter mais de um núcleo. Agora, quando ele fala aromática polinuclear, dá a impressão de que ambos são o quê? Aromáticos, entendeu? Então, para não ter esse problema, eles fazem assim. Essa aqui é uma cadeia polinuclear aromática, tudo bem? Não geraria confusão. Agora, se eu colocar isso daqui, ó, para você, ó, desse jeito agora, presta atenção. Assim, assim, e o outro anel, só que sem ser aromático. Ele é polinuclear. Só que essa cadeia polinuclear, esse anel é aromático, esse daqui não é. Então tem gente que poderia falar que ela é aromática mononuclear, porque só tem um núcleo aromático. Mas eu posso dizer que é uma cadeia polinuclear. Então assim, é confuso. Pra que colocar um negócio desse, né, gente? Aí eu entendi o motivo. Sabe qual que é o motivo? Essa questão é uma questão velha já. Eles pegaram de um outro vestibular esse mesmo exercício e nesse mesmo vestibular deu o mesmo problema. Só que lá os professores entraram em consenso que era a letra C a resposta, né? Foi isso. Então eles copiaram essa questão. Por isso que ela foi cancelada, ela foi plagiada. Tudo bem? Ok? Gente, alguma dúvida? Vamos para a última, então, para a gente poder fechar aqui. Vamos lá? 45, os antihistamínicos, né? Gente, ele vai falar sobre esse composto, tá? Eu não vou precisar do texto, não. Eu quero que vocês olhem e percebam um padrão super parecida com a outra questão que a gente fez da capsaicina. Super parecida. Então, é um padrão que eu creio, gente, que a prova da UFMS esteja adotando. Vocês notaram como que na progressão, a primeira prova foi bem diferente dessa última? Essas últimas não tem tanta coisa diferente que você tem que saber. Eles cobraram o certo. Cobraram de você bater o olho, saber se o carbono é quiral, se ele é secundário, primário, se é polar, se é apolar. Achei super legal essa provinha, né? Então vamos lá pra gente poder fechar. Dá uma olhadinha nessa última daí. Oi. Diga, G. Enol é quando você tem isso daqui, ó. Enol é quando você tem um carbono que faz dupla ligado a uma hidroxila. Esses compostos são instáveis e ácidos, tá? São ácidos e instáveis. Lembra que acontece o que sempre aqui, né, G? Ó, esse cara puxa a dupla para cá e manda esse hidrogênio para o carbono que está aqui. Tudo bem? Sempre assim. Ele sempre sofre o fenômeno da tautomeria. Tudo bem? Gente, dá uma olhada nesse composto. Vamos fechar aqui. Vamos lá? Giovanni, você esperava me ver sem jaleco algum dia, dando aula? Nem eu, né? Eu também não. Eu esqueci o jaleco hoje. A gente ficou tão mexendo com as outras coisas que... Esqueci do jaleco, cara. Vai. Vamos lá. Gente, ó. E aí, olharam para o composto? Ele quer saber, esse composto possui 2 carbonos quirais e um grupo funcional ácido carboxílico? Gente, eu sempre começo pela função, que eu acho mais fácil, né? Tem grupo ácido carboxílico, sim ou não? Tem, né? Ótimo, tá aqui. Concorda comigo? Agora a questão é, tem 2 carbonos quirais? Gente, aqui tem algum carbono quiral? Não, aqui. Esse dava pra gente olhar, né? A gente poderia olhar para ele que tem um quarteto, porém, anel aromático, é repetido, não é. Aqui tem algum quiral? Não. Aqui. Não, esse. Esse sim, né? Por que esse carbono é quiral, gente? Bom, primeira coisa, o lado direito é diferente do lado esquerdo. A parte de cima é diferente da parte de baixo. Então esse carbono é quiral. Tudo bem? Gente, agora vai. Só tem mais um que eu poderia eleger como sendo possível de ser quiral, que era esse, né? Mas ele é... Não, porque tem metil e metil. Portanto, a gente só tem um carbono quiral. Tá errada. Um carbono quiral e um grupo funcional fenol. Vamos ver. Um carbono quiral tá certo, né? Agora, fenol. Tem fenol aqui? Não, mas você acha que eles colocaram à toa? Não, né? Foi inteligente essa sacada, porque muita gente olha o anel aromático e olha o OH e já associa, é fenol. Só que isso daqui não é fenol não, né? Que função que é essa daqui? Álcool, né, gente? Porque esse cara aqui não está ligado ao anel, está ligado a um carbono que é saturado. Função é álcool, né? C, 2 carbonos quirais? Não. D, um carbono quiral e um grupo funcional amina. Tem amina sim ou não? Aonde? Aqui no anel, concorda comigo? Aqui nós temos um grupo amino. Na verdade, eu vou contar uma coisa para vocês. Ele não é uma amina. Ele não é, tá? É uma questão mentirosa. Já vou explicar para vocês, mas vou marcar D como resposta. Tudo bem? Letra E. 3 carbonos quirais? Não tem, né? Então a menos pior é a letra D de dado, não é? Por que esse cara não é uma amina? Porque ele não é. Eu vou te contar uma coisa, né? Gente, o que nós temos aqui? Eu vou desenhar esse anel só para você poder entender, tá? Não vou desenhar o resto, vou desenhar só o anel. Pode ser. Se ele é aromático, você sabe que tem uma dupla, uma simples. Uma dupla, uma simples, uma dupla, não é? Gente, você percebeu que aqui tem carbono fazendo dupla com nitrogênio? Sim ou não? Sempre que você tem carbono fazendo dupla com nitrogênio, você não tem uma amina. Você tem o quê, gente? Uma imina. Não tem uma amina, você tem uma imina. Gente, nós não estudamos iminas, porque no ensino médio a gente não dá, né? Então aqui é considerado amina, tudo bem? Da mesma forma aqui, vou falar uma coisa para vocês. Você sabia que éster de cadeia fechada
não é éster? Ele é chamado de lactona. Você sabia que a amida de cadeia cíclica não é chamada de amina? A amida é chamada de lactama. Então, assim, esses termos mais diferentões, tá? A gente não coloca para vocês. Agora, se fosse uma prova, tipo lá do Ceará, né? Eles cobram esses detalhezinhos daqui. Eles cobram em Minas por lá, né? Então, lá não seria gabarito nenhuma das alternativas. Vocês estão entendendo? Então, é isso. Gente, vocês viram, então? O que eu quero que vocês esperem, então, para essa prova desse final de semana? Gente, primeira coisa, lembra que a prova do passe, ultimamente, ela vem cobrando o quê? Muito a parte de quiralidade, de isomeria, de você bater o olho numa cadeia, saber contar quem é SP3, quem é SP2, geometria, saber se é polar, saber se é apolar, saber se esse cara tem isomeria geométrica, se é óptica, né? Gente, é isso. Ele quer que você bata o olho no composto e aprenda as suas propriedades. E eu volto a dizer, isso é lindo, porque é isso que um aluno tem que saber quando sai de um curso de Química Orgânica, né? Que bom, vocês estão percebendo aqui que quase não está sendo cobrado nomenclatura, né? Quase não está sendo cobrado, porque, gente, não é importante. Saber dar nome não é tão importante. Eu espero de todo o coração que esse ano, quando vocês façam a prova, agora nesse final de semana, né, que chegue uma prova desse jeito assim. Uma prova que você consiga fazer, né, com os conhecimentos que você aprendeu por aqui. E, pelo amor de Deus, que fique sem erro, né? Que a gente está muito triste com essa situação toda que está acontecendo, né? Pessoal de casa, beijo para vocês, espero que tenham gostado. E, gente, muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau.